Quem já me acompanha aqui no ConnectCast há mais tempo sabe que antes de ser comunicador eu trabalhava no mercado financeiro. E sempre que alguém me pergunta sobre investimentos, é impossível não tocar no assunto criptomoeda, mais especificamente o Bitcoin. E eu sempre respondi que eu não tenho R$1 investido em Bitcoin até o momento. A plataforma Mercado Bitcoin me apresentou a possibilidade de, a partir de R$50 investidos na minha carteira, em 7 dias eles me dão mais R$25 para investimento da forma que eu bem entender. E apesar de eu não ter nenhum real investido em Bitcoin, eu tenho a possibilidade de colocar R$50 ali, sabendo que em 7 dias eu vou ganhar mais 25 e a partir daí começar a investir nesse mercado. Pessoal, assim como na luta, você tem que se preparar, estar com os melhores, para que aí sim você se teste lutando para que você consiga ganhar algo. Nos investimentos é da mesma forma. Eu preciso ter ao meu lado algo tão sólido quanto a MB, que é a maior plataforma de investimentos em ativos digitais da América Latina, uma das mais seguras do mundo e que me proporciona a possibilidade de dar os primeiros passos nos investimentos em ativos digitais com ajuda, segurança e credibilidade. Lembre-se, isso não é uma recomendação de investimentos. Isso é apenas a maneira que eu entendi como a mais segura, inteligente e gerenciada para que você, assim como eu, dê os primeiros passos no mercado de criptoativos. Então, se você também quer, a partir de R$50 de investimento, ganhar mais 25 a partir do 7º dia, entender o regulamento e dar os primeiros passos junto com a MB, clica aqui no link na descrição desse vídeo, leia atentamente e participe você também. Beleza? Forte abraço e bora pro conteúdo. Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Se você chegou até aqui, não deixe de dar o seu like e comentar para que o nosso conteúdo seja distribuído. Hoje eu tô aqui com uma fera, peso pesado, literalmente, Thalisson Teixeira. Chicão, obrigado por ter vindo, meu irmão. Eu agradeço, irmão. Pô, uma honra te receber aqui, cara. Pô, digo mesmo, obrigadão pelo convite. Chicão, você é de Vitória da Conquista, certo? Isso. Tá morando aqui em São Paulo agora? Moro em São Paulo faz uns 3 anos, mais ou menos. É. Eu vim por conta da luta. O Lino me convidou para um projeto. Eu falei, pô, Chicão, quero do jiu-jitsu. Não fazia... Você era do jiu-jitsu? Era do jiu-jitsu, sempre fui do jiu-jitsu. Eu comecei com 8 anos de idade, por conta do meu irmão. Mas aí eu sempre competi jiu-jitsu, o Lino me viu na Bahia e falou, o que você acha de ir pra São Paulo pra gente, tipo assim, como você falava, não tenho muito dinheiro, mas conheço muita gente. Então a gente consegue se virar. Por que não, né? E aí isso faz uns 4 anos e vim pra cá. E aí já veio com a intenção de lutar MMA ou não necessariamente? Não, vim com a intenção de ir pro MMA. Porque eu vim, o Lino me levou pra Rio Preto, onde eu passei 8 meses lá, fiz minhas 2 primeiras lutas de MMA. Porque eu comecei, quando eu fui estrear no MMA, como eu nunca tinha tomado soco na cara, ele falou, vamos fazer uma luta de kickboxing antes. Aí um mês eu fiz uma luta de kickboxing, no mês seguinte fiz uma luta de Muay Thai, e aí estreiei no profissional, no MMA. Aí fiz a primeira luta, finalizei no primeiro round, e aí 20 dias depois fiz outra luta e nocauteei também no primeiro round, lá em Mato Grosso do Sul. Você tem 28 anos, irmão? Não, 25. Você tem 25 anos, brother. Cara. Você mede quanto, Chicão? 2,4. Caralho, 2,4 metros, 120 quilos, 25 anos, irmão. Porra, o céu é o limite, brother. Literalmente. Literalmente. O céu é o limite. Como é que você tá se sentindo na categoria dentro do UFC, cara? Tá tranquilo? Tranquilo. Porque, tipo assim, eu vejo o UFC como mais uma organização, entende? Não tem pressão de estar lá, nada? Porque quando você fala, putz, vou lutar no UFC e tal, você bota uma pressão a mais que, tipo, não tem porquê. Entendi. E eu vejo, tanto quando eu fui fazer essa última luta, eu falei, mano, é mais um sábado que eu tô na academia fazendo sparring, chegou um peso pesado novo e não vai ser na mão. Só com algumas pessoas a mais assistindo. Foi cotovelada que você deu no cara? Foi cotovelada. Abri o espaço com o joelho e depois eu conectei o cotovelo. Caralho, bicho. Sem pressão, sem... Porque, tipo assim, você faz isso todo dia. A gente faz isso todo dia. Não tem porquê assim, tipo, a pessoa tá lutando. Não, só mais uma luta, velho. Você sabe que isso não é pra todo mundo, né, Chicão? De certa forma, eu vejo alguns amigos Você meus. vê a galera ficando nervosa e tal. Tipo assim, não vou falar que tipo, na semana da luta eu não fico um pouco nervoso. Na semana eu falo, pô, muita coisa acontecendo diferente, você fica um pouco nervoso. Mas aí, tipo, fiz a encarada. Fique tranquilo. Acabou. Aí, fica tranquilo, faço a encarada de boa. Nessa última encarada, eu falei, irmão, a luta já podia ser agora. Então, eu tava muito tranquilo. Caminhada pro octógono também, de tranquilão. Boa, tranquilo. Tanto que no contender, eu acho que foi uma das únicas lutas que eu senti pressão foi no contender. Não sei dizer exatamente porquê, mas todo foi uma mundo pressão fala. muito grande. É a contratação, né? É isso, porque você não... Tipo assim, você tá com a faca e o queijo na mão.
Você pode... Posso mudar minha vida ou posso sair? Posso regredir. Então, tipo, você tá na porta ali. Mas se você perder, ou você pode até ganhar e não ser contratado. É que é a pior que parte. É isso que eu tava tá? pensando. Falei, putz, eu tava assistindo o container da semana anterior, o cara lutou pela 3ª vez no container, ganhou as 3 vezes, não foi contratado. Caramba. Falei, irmão, cara. e se acontecer isso comigo? Se eu ganhar e não for contratado? Ou pior, eu perder? Entende? E aí fica isso na cabeça, acaba pensando que eu tomei muita mão, que normalmente eu não tomaria, por conta dessa pressão. Mas aí depois passou, eu fiquei de boa. Tanto que nessa luta eu pensei, se eu conseguir lidar bem com a pressão, a luta vai ser tranquila. Aí na hora da entrada, que eu caminho e eu vejo aquele multidão, gente, nunca vi aquele tanto de gente. Dentro do container, que você não espera ver ninguém, né? Não, no container não, não falei no container, falei nessa última na luta. estreia, Justin Tafa. Na estreia, isso, contra o Tafa. Tipo assim, na encarada tinha mais gente do que as outras lutas todas que eu já fiz. Que isso de gente aqui? Aí na hora da luta, quando eu entro, que eu vejo aquele tanto de gente e eu não sinto nada, eu falei, matei ele. Tô em casa. Literalmente, mano, tô em casa, matei ele. E foi dito certo. Caralho. Já sabia que o trabalho estava bem feito? Se não sentiu nervoso, vai conseguir soltar tudo. Porque, tipo assim, eu sempre treino muito. Eu não sou um atleta que, tem luta, eu vou começar a treinar para aquela luta. Não. Eu tento sempre estar treinado. Então, eu tô sempre treinando, todo dia fazendo 2, 3 treinos, sem erro. Pra casar com desse de, putz, caiu uma luta. Semana que vem, vamos lutar? Tô pronto, irmão. Fora que também não dá brecha de, tipo assim, putz, será que eu tô pronto? Tem muito atleta perto da luta. Fica nessa cabeça, pô, será que eu tô pronto? Fantasma, né? É isso. E quando isso vem de sua mente, é porque você sabe lá no fundo que tá poderia ter devendo. feito mais. Você sabe que poderia ter feito mais. Então eu evito isso. Então todo treino, pode acontecer de perder? Acontece. Grandes nomes já perderam, quem dirá? Então, tipo assim, eu tento fazer o mais certo possível pra não dar brecha ao azar. Porque, tipo assim, você pode fazer tudo certo e dar errado. Imagina se você ainda dá brecha. Muito bom. Então, eu tento sempre manter bem treinado. Chicão, me fala uma coisa. Você tem sparrings do seu tamanho, do seu peso, para que você se mantenha, como você acabou de falar, que mantém sua rotina aí sempre treinado? Como é que é? Cara, peso pesado é sempre muito difícil de achar. Muito difícil, cara. Então, por isso você falou, tô sempre treinando. Eu falei, cara, como deve ser? E aí, se eu falar pra você que nessa última luta eu fiz sparring com peso pesado, eu tô mentindo. Caramba, não fez, né? Não fiz. Normal. Eu fiz. Acho que o mais pesado que eu treinava era um 8-4, que voltou pro 7-7. Sério, bicho? Isso, ele luta de 7-7, é o cara mais pesado que eu treino. Só que assim, uma coisa que o Lino sempre me ensinou, sempre falou muito comigo, foi, Chicão, você tem que saber usar o que você tem. Se você não tem peso pesado, você sabe trabalhar com os mais leves. Então, eu acho que treinar com os mais leves me deu um diferencial muito grande. Porque, beleza, eu tirava muito a potência, mas eu tinha que ser mais rápido. Eu tentava ser sempre mais rápido, então... Tocar os caras. É isso, então tocar e não ser tocado. Igual, tipo, às vezes eu tava treinando esses dias na academia com o Marciano, 5'7" ele luta de 5'7", número no Brasil de 5'7". Aí ele começou a fazer jiu-jitsu, não podia usar as mãos, entende? Então, tipo assim, ele foi fazendo rola desse jeito, mano, saí fadigado. Cansei pra caramba e muito giro. Só que se você não amassou o cara, senão acabava o treino. Mas, tipo, a gente sempre botando muito giro. E é difícil um peso pesado colocar muito giro, movimentar difícil, muito. Bro. Entende? Então, tipo assim, eu fazendo esses treinos, quando eu pegar um peso pesado, eu vou botar muito giro nele, ele vai se perder, porque ele não tá acostumado com esse tipo de coisa, e vai cansar. E eu não, vou me manter tranquilo. Porque já tô habituado a fazer isso. Então, eu acho que esse é um grande diferencial. Deve fazer muito drill em manopla também? Também. Faço bastante manopla. Mas, então, quando você pega essas coisas, eu vou treino, tem 277 lá na academia, tanto que vai lutar sábado agora na Turquia. Cara, era sempre assim, tocar e não ser tocado, tocar e não ser tocado. Porque se eu consigo ser mais rápido que um cara do 77, eu vou ser mais rápido que um cara de minha divisão. Esquece. É fato. Então, é saber trabalhar com o que você tem. E aí, nos treinos de saco, manopla, você bota força. Põe bem mais pressão. Manopla, sempre trabalhando com máxima pressão. Às vezes, tipo assim, vou fazer sparring. Eu faço um treino de manopla antes, depois eu vou fazer outro treino de sparring. E sempre sabendo trabalhar. Tem que saber trabalhar. Tem, né? Esse é o diferencial, é saber trabalhar com o que tem. Entendi. E me fala pra você, foi foda. Me fala você, cara, como você enxerga a categoria dos pesados, já que você é um pesado natural. Porque a gente sempre vê, agora mais do que nunca no UFC, as pessoas variando de categoria. Só que ir nos pesados, pra mim, é uma brincadeira diferente, porque lá não é só uma questão de recurso técnico. Ali o tamanho muda todo o aspecto da luta, né, cara? Sim. Porra, você pode ter caras de até 120 quilos na pesagem, pode estar com 130.
fazer no o dia corte de seguinte. peso. Assim como o Derrick Lewis já cortou peso para bater 120. Exatamente. O Tafa, nessa última luta, ele cortou peso também para bater o peso. Caralho. Então, tem caras que cortam peso para lutar no peso pesado. Eu não acho tanto vantajoso. Não vou negar que muitos são preguiçosos e querem subir de peso. Muitos sim. Sim. Mas, como eu posso dizer? Eu acho que, tipo assim, tem muitos pesados que não são naturalmente da categoria. E aí, querem se aventurar e tal, tudo bem. Exemplo, é o Malhadinho. O Malhadinho não era um peso pesado e que subiu os pesados está se mantendo muito bem. Sim. Tem um grappling muito efetivo e está se mantendo bem na divisão. Mas nem todos conseguem fazer isso. Alguns sobem, fazem uma gracinha, mas não conseguem se manter e tem que voltar. Sim. Porque os caras do peso pesado são muito perigosos. Querendo ou não, como a gente estava conversando, um peso leve, se for conectado uma mão, ele ainda tem chance de recuperar. Peso pesado, se for conectado, muito dificilmente. Não tem queixo duro, né, irmão? A questão não é nem que o queixo não é duro, é porque a pressão da mão é muito grande. A força que eles têm é muito forte. É muito forte. Então não tem isso de queixo duro. A pressão é muito grande. E aquela luvinha ali, então. Só protege a mão, pô. E olhe lá. E olhe lá. Tanta gente que Cara, eu acho que aquela luvinha deixa o soco até mais duro, né, bicho? Porque você vai fazer a mão. Você vai fazer a mão, e exatamente. Então tudo isso pesa bastante. Poxa, nessa última luta, tava batendo resenha com o Lira. Eu falei, não. Na hora que eu começo dando frontal, aí então eu não uso as mãos pra boxear. Eu começo dando frontal e depois chute na cabeça. Aí depois do chute da cabeça eu boto 2 fintas e eu vejo que ele se assusta e vai querer botar uma mão no susto. Eu falei, acho que quem vai tomar suco com essa luva é outro, eu vou agarrar. Grudei ele e tal, botei na grade. Levou na grade. Porque o meu intuito não era nem botar pra baixo, eu queria botar na grade pra fadigar ele e tal. Entendi. E acabou abrindo espaço pro nocaute. Sim. Mas foi consequência. O maior nocauteador da categoria é um gordão, como a gente falou. É isso, o cara tem... Se não me engano, só no UFC ele tem 16 nocautes. Caralho, bro. É muita coisa, muita coisa. Tem mais Você de 40 enfrenta lutas. ele agora, né? Isso, vou lutar com ele dia 12/7. Só que, tipo assim, ao meu ver, ele é um cara que tem muitas brechas, eu vi muitas brechas no jogo dele. Ele é um cara que precisa de uma mão. Já eu não sou esse tipo de cara que precisa de uma mão, não. Ele... Muitas vezes ele vai fazer de morto ali pra conectar uma mão em você. Assim, E faz mesmo. Faz, ele já fez algumas vezes. Fez com o Cigano? Fez com o Cigano, fez com o Sirigane também. Mas, tipo, ele é um cara que, se você saber jogar com ele, acaba não sendo tão perigoso. Você não precisa parar, você não pode parar na frente dele pra trocar. Sim. Igual muitos caras estavam ganhando a luta, parou na frente dele pra trocar, tipo, tô conectando muita mão, vou nocautear. Não é assim. É verdade. É um cara perigoso. Já ganhou do Francis Ngannou, já ganhou de caras muito duro. Ele já ganhou do Ngannou, cara? Já ganhou do Ngannou. Puta que pariu, Ele é um cara muito experiente. Aí pra você ver, às vezes ele ganhou do Ngannou, ele lutou com o Tuivasa, lutou com muita gente. Os mais duros da divisão, ele nocauteou o Ryan Nelson também. Sim. Ele lutou com muita gente dura. Não dá pra subestimar. Não pode. Soltou joelhada voadora no pezão. No pezão, nossa. Veio correndo 5 km e deu aquela joelhada. Meu amigo, ninguém fez essa aposta. Quem fez tá rico. Ninguém esperava. Mas é isso. A forma de você nocautear é fazendo o que ninguém espera. Ninguém tá pronto pro inesperado. É isso. Ninguém esperava uma porra daquela. Por isso que deu certo. Entendeu? Esse é o bagulho louco da luta. Mas aquela luta eu tava assistindo assim, eu falei, nossa, não acredito que o pezão caiu nessa, mano. E aí, mas... Podia ter acontecido com qualquer um, porque, como você falou, ninguém tá esperando aquele maluco. Se você não espera, é igual o Verdun quando deu aquela voadora no maluco. Quem tava esperando aquilo? Ninguém esperava aquilo, cara. Ben Rothwell foi no... Eu não vou lembrar. Não, foi no Havaiano, esqueci o nome dele. Eu não vou lembrar. Mas ninguém espera, entendeu? Então, por isso que vai conectar. Foi no marido da Ronda Rousey. Acho que foi. Foi ele mesmo. Foi. Que loucura, bicho. Principalmente um peso pesado fazer isso. Espera, às vezes, uns caras mais leves e tal, mas um peso pesado, nossa, 120 quilos subindo assim, é muito verdade, difícil. brother. Você seria a luta principal do UFC que vai rolar agora, dia 26, né? Sim, me foi oferecido e tal, só que, putz, tava um mês na Bahia sem treinar e tudo mais. Não tinha como essa luta acontecer. Entendi. Porque não tem como eu entrar no octógono pra lutar em 60%. Verdade. Entende? Tipo, vai dar essa oportunidade. Vai dar sorte ao azar? Foi o que a gente tava conversando antes. Não tem como. Não tem Pode fazer como. tudo certo e dar errado. Imagina se você fazer uma coisa de errado. Sim. Então, eu prefiro estar sempre muito bem treinado, com a cabeça boa pra poder lutar. Porque, tipo assim, não é sobre o perder, mas, tipo, quando você perde, sabendo que você poderia ter feito mais... Vai se culpar o resto da vida, irmão. É a pior coisa que tem. Pior coisa que tem. Só que quando você perde, mano, eu fiz tudo, dei tudo de mim ali dentro. Eu fiz o máximo possível, perdeu? Não tem mais o que fazer. Você fez o seu melhor. Você treinou o máximo possível, você se preparou, fez tudo. Mas quando você dá margem para erro, você vai ficar se culpando e isso
pode ser um fantasma na sua vida. Pode. É um problema. E provavelmente será. Se você tem compromisso com o trabalho, você Vai fica... ser. Você vai ficar sempre naquela, putz, eu podia ter feito diferente. Podia ter E feito a pior diferente. coisa que tem, irmão. Puta que pariu. Porra, se eu não tivesse sido tão ansioso, se eu tivesse feito isso e isso diferente, talvez a história teria sido outra. Mas então, não tem por que errar isso. Não. O mais novo da divisão. 25 anos, exatamente. O mais novo da Mais divisão, novo né? da divisão. E já é Então, não tem 14º por quê. agora, com uma 14º. luta. Agora, fé em Deus, vai Se entrar você... como nono. Exatamente. Nono Você da vencendo divisão. ele, já vai pra... Terceira luta, você já tá em nono da divisão. Caralho, irmão. Me fala uma coisa. Como que você enxerga esse imbróglio aí de John Jones e Tom Aspinall? Acredita que essa luta sai, Chicão, do papel? Cara, é uma boa pergunta, viu? Uma boa pergunta. Eu acho que é uma luta muito difícil. O John Jones está empurrando com a barriga o máximo que pode, porque é uma luta muito perigosa para ele. Eu também acho. Talvez se fosse o John Jones no auge dele, não daria. Não dá chega conversa. pro Aspinall. Concordo. Mas a idade, querendo ou não, chega. É um cara muito experiente, não vou negar. Sim. Mas a idade chega, já não é mais tão rápido. Exato. Já não tem mais a mesma precisão, não tem a mesma força, o raciocínio já não é mais o mesmo. Talvez não tenha nem a mesma fome. É isso, exatamente. E o Aspinall tá morrendo de Tinindo, fome. irmão. Tá no auge dele. Tá no auge morrendo de dele. fome. Tá, ó, vai defender o título interino dele duas vezes. Entende? Verdade. Então ele tá com muita vontade de ser campeão. E isso pode ditar o ritmo da luta. Ele é um cara muito rápido, muito explosivo. Tipo assim, eu vejo o Aspinall às vezes com algumas brechas e tal, mas talvez o John Jones hoje não conseguiria aproveitar bem essas brechas. Acompanhar o Costuma- vigor do cara, né? Porque a diferença pesa. São, Eu são acho 8 também. anos de diferença. 8 Então, anos. 8 anos. É a diferença, querendo ou não, E outra, eu acho que não grande. tem poucas lutas, ele não tem muitas guerras, não. é cara. isso. Entendeu? Mas, tipo assim, é um cara que provavelmente vai dominar uma categoria por um tempo, mas o Jones tá atrapalhando um pouquinho ele. Então, acho Tá. que se acontecer, eu acho um pouco difícil, mas caso aconteça, vai ser uma luta muito dura pro John Jones. Também acho. Também acho. E caso não aconteça, como que você vê a categoria andando, bicho? Cara, tá um emboleiro ali, o top 4 ali, tá um emboleiro muito grande. Mas talvez se essa luta não aconteça, eu acho o mais provável de acontecer seja o Malhadinho contra o Contra o Aspinall. Que Também também é acho. uma luta muito interessante. Muito. Porque o Aspinall também é muito bom de chão, Sim. tem um strike muito bom. O Malhadinho, por mais que ele não mostre muito nas lutas, ele também é muito bom de strike. Mão dura, bateu no último aí, você viu? E ele treina boxe desde muito novo. Sim. O pai dele era boxeador e tal, Sim. então tudo isso pesa. E é um cara que é muito bom de chão. Então é um tipo de luta que, caso os dois têm bastante gás. O Malhadinho lutou aqui no Ibirapuera, fez 5 rounds, parecia que fazia mais 5. Pior que é tem, mesmo. tem 5 pulmão também. Ele consegue fazer força os 5 rounds. E aí talvez eu acho que seria uma luta muito interessante. Sim. E já agora eu deixei aberto aí quem seria o vencedor. E- Eu acho uma luta dura. E quantas lutas você vencendo acha que você precisa fazer nessa categoria para que daqui a pouco você esteja na discussão sobre o cinturão? Cara, acredito eu que eu mantendo esse ritmo, como tá indo, vencendo essa luta, talvez até o final do ano que vem eu esteja nessa conversa sobre disputar o título. Final de 26. Verdade. Porque eu tô vindo bem, tô fazendo meu trabalho, toda luta que aparece eu sempre resolvo o mais rápido possível, até porque nenhuma luta foi pro segundo round, então isso é muito interessante. Você tá 8-0, né, bicho? 8-0. Quantas foram? Foram 7 nocautes e uma finalização. Porra! No primeiro round. Então isso pesa um pouquinho. Pesa muito, brother. Então o Derrick Lewis também não vai ser por decisão, é possível ser por decisão. Então... Acha que dá pra nocautear ou finalizar? Sim, Os dois? sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida é bom, hein? Curti, hein? Cara, eu tô muito confiante, sempre um cara tive muita confiança no meu trabalho. Legal. Então eu trabalho muito, tanto que depois aqui eu vou treinar na seleção, boxing, Boxe. porque eu quero chegar o mais próximo possível. Tanto que eu falei com ele, não, se fosse semana que vem eu ia estar bem pra lutar. Você Tô vai lá descansando. com o Lino, que tá ali. Isso, vai lá na seleção treinar, porque é isso, aproveitar sempre o máximo possível, todos os contatos possíveis e como eu sempre gostei muito da parte de boxear, o Lino me ensinou bastante essa parte do boxe, nós vamos lá e fazer um show diferente, fazer Maneiro. o que os pesos pesados normalmente não estão acostumados a fazer. Muito bom, brother. Cara, você veio do Nordeste, Malhadinho Nordeste, Caio Borralho Norte. Tem muita gente braba lá pra esse lado, né, bicho? Sem dúvida. Caralho, muita Tem o mascote gente. também. Tem mascote, exatamente. Tem a Lani que meteu um nocautaço agora no LFA, que provavelmente vai estar no contender esse ano também. Muito bom, cara. Tem uma galera dura demais. O que acontece lá pra aqueles lados que tem uma galera muito braba, irmão? Cara, acho que é o estilo de vida que a gente tem. É mesmo? Também isso pesa bastante. Me fala, Porque, qual o estilo querendo de ou não, é sempre um pouco mais duro.
Entende? É uma vida um pouco mais sofrida, sempre trabalhando muito desde novo. Então, isso faz com que a gente seja um povo muito guerreiro. Então, quando a gente passa pela vida muito guerreiro e vai pra luta, é tipo... Você encontrou o canal certinho pra soltar o demônio, né? Exatamente, entendeu? Porque, tipo assim, nada mais difícil do que, pô, você ser uma criança ali, muitas vezes você ou sair da escola porque você tem que trabalhar, entende? Então, tipo assim, quando você, entre aspas, é roubado da sua infância pra você poder trabalhar, pra poder botar comida na mesa, quando você entra pra lutar contra outra pessoa, não é nada. É mole. Não é nada. Rapaz, esses dias eu vi um Entendeu? vídeo, eu e minha esposa vimos um vídeo no Instagram do moleque de 12 anos com uma bicicletinha vendendo pamonha. Pô, o olhar do moleque, irmão, 12 anos. E olhar, Vendeu tipo, quantas? Vende 10. Tipo, daqui a pouco tem que vender mais 10 e mais 10 e mais 10 e mais. Fala, caralho, a perspectiva desse moleque é igual a 0 com 12 anos, brother. Entendeu? E aí, quando ele for lembrar da infância dele, ele vai lembrar de quê? Trabalhando. 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 E se Só ele isso. vê um dinheirinho só pra dar um soco na cara de alguém, ele fala, Acho que ele não vai. porra! Vai sorrindo. Aí você acha que esse sofrimento que ele vai passar durante os treinos, que querendo o treino, ele é muito macio. Ele vai desgastar muito. Você acha que ele vai se importar com isso? Não vai. Não vai, Não né? vai. Ele vai dar o sangue e suor ali, porque pior é estar embaixo do sol quente, igual o Lino. Embaixo do sol quente, cortando cana, a infância inteira dele. E aí? Como é que é? Como é que é? Aí, Cortava ele a cana com 12 de anos? idade, entendeu? Registrado que em pra poder- carteira? Caralho, que loucura, brother. Por isso que o gancho dele é tão forte assim. Já derrubou muita gente de gancho, hein? Caralho. Você se surpreenderia. Cortar bacana com 12 anos 12 é anos muito de foda, idade. brother. Entendeu? Então, que infância teve? Não teve. Não Trabalhando. teve, irmão. Trabalho. Um dos caras mais trabalhadores que eu conheço. E aí, quando ele vai sair na mão com alguém, você acha que ele vai se importar? Não, mano. É a felicidade. É Porque felicidade. ele vai ganhar o dinheiro dele ali, vai poder trazer alguma coisa pra família. E, velho, é gratificante. Ah, eu gratificante. imagino, meu irmão. Cara, no contender, depois que eu lutei, eu recebi um valor até bom. Eu cheguei na Bahia, eu falei, mãe, o que você quer? Puta, Aí mãe brincou e tal, falou que era uma geladeira. Eu falei, vamos lá comprar. à vista, Cheguei, pô. oxi. Cheguei lá, passei, eu falei, oxi, como é que não vai ser à vista? Aqui, ó. Maravilhoso. Dei a geladeira pra mãe, a mãe chama de geladeira do UFC. Eu falei, oxi, mãe, do UFC não, pai, meu, eu que te dei, pô. Que Eu maneiro, brinquei cara. e tal. Que maneiro. Mas, mano, surreal, pô. Surreal. Uma curiosidade igual. Esse final de semana fui pra Bahia. Porque literalmente um ano atrás, eu não tinha perspectiva de estar no contender e tal. E querendo ou não, a gente sempre tem aqueles receios. É normal. É normal, Normal, ter receio. pô. Extremamente normal. E, putz, mãe me ligou. Era aniversário dela. A mãe era comum a gente, no aniversário de mãe, ir pro restaurante. Eu sempre fazia isso. Porque é pra comemorar o aniversário dela e tal, aquela coisa bonitinha. Sim. E aí, mãe me ligou e tal. Tipo assim, acho que faltava 1h30 pra ir treinar. Mãe me ligou e falou assim, pô, filho, sua irmã me trouxe aqui no restaurante pra gente comer. Só faltou você. Aí naquele momento eu olhei assim, eu olhei ela, olhei minha irmã. Falei, mãe, daqui a pouco a gente conversa, tá? Mas vai se divertir. Desliguei. Eu me acabei de chorar, velho. Porque assim, eu já tava com o psicológico meio, pô, será que vai dar certo? Entende? Tipo, sem perspectiva nenhuma, tipo, sem nada à vista. Eu falei, mano, porque, tipo assim, eu tô perdendo momentos que não vão voltar. Hoje é o aniversário de minha mãe, de minha irmã, vários delas, na verdade, o meu. E, tipo assim, eu fui naquela, pô, será que vai dar certo? Será que, tipo assim, é um momento que não vão voltar. Por mais que dê certo, não vai voltar esse momento. Mas você não tem outra opção Entende? senão sacrificá-los, né? É isso, entende? Então, tipo assim, mas e se no final da vida eu fizer tudo isso e eu não ter dá. chegado? Não dá pra saber. Desperdicei, entendeu? Sim. E aí eu tava naquela dúvida e tal. Mano, aquele dia eu fiquei mal, fui treinar ruim e tal. E aí passou um ano, literalmente um ano depois, tá eu indo fazer a luta principal no UFC, pô. Então, tipo assim, mãe falou assim, pô, filho, bem que você podia vir. Isso foi na segunda, era pra ir na sexta. Eu falei, mãe, eu vou. Comprei as passagens e fui ficar com ela. Tá ligado? Do caralho, meu Mano, irmão. e tipo assim, é surreal, velho. É surreal, Mãe é bro. feliz pra caramba, a gente se divertiu lá e tal. E era uma coisa que há um ano atrás tava naquela, pô, será que vai dar certo? Hoje eu pude ficar com ela. Porra, Entende? Então é uma parada aí que eu falei, cara, as coisas vão estar mudando. E isso me motiva muito a lutar. muito Isso bom. me motiva. Ó, você contar isso aqui, eu tenho certeza que vai chegar no coração de muita gente, porque eu faço muita caixinha de pergunta, Thales. E muita gente pergunta, porra, cara, como é que eu crio coragem para executar as coisas? Como é que você teve coragem de começar um podcast? Parará. Isso não tem muita receita, explicação, né, cara? É você decidir que vai fazer e fazer. E porque a galera acha, pô, como é que você enxergou que se você desse um passo, teria o asfalto para você pisar? A verdade é que você não tá vendo asfalto nenhum. Só Você deu o primeiro só passo. deu o primeiro passo.
E as coisas vão acontecendo. E é com todo mundo. O lutador mais brabo que você conversar vai ter sido igual, irmão. Vai ter receio. É porque todo mundo quer ter um controle sobre o futuro, né? Pô, não tem como. Não tem como, brother. Não tem como. Igual, tipo, eu ia estrear dia 7 de dezembro no UFC. Só que eu lesionei o joelho, rompi o ligamento do joelho, não pude lutar. E, mano, eu fiquei mal pra caramba. E que dia 7 de dezembro também era meu aniversário. Falei, caramba, eu ia estrear no UFC no dia do meu aniversário. E aí fiquei muito mal com isso e tal. Falei, pô, vi a luta do cara. Falei, mano, eu teria matado esse cara. O cara que ele acabou perdendo e tal. Falei, mano, eu teria matado esse cara. Era bons da noite, certeza. E aí eu fiquei mal e tal. Só que depois, mano, vou deixar nas mãos de Deus. Vou continuar trabalhando e tal. E depois eu estreiei num card ainda melhor, com um cara ainda melhor. E performei muito bem. Então, tipo assim, só que a gente fica naquela, poxa, eu queria aquilo ali. Mas não, só deixa as coisas. Vai fazendo, vai trabalhando. Porque sua hora faz vai o chegar. seu, né? É isso. Faz o seu que sua hora chega. Sua hora vai chegar. Pode demorar, mas chega. Verdade, cara. Alguém tá olhando. Tá? Com certeza. Né? Às vezes a gente acha que não, igual, tipo, o Lino me achou na Bahia porque, assim, ele me viu treinando, tá ligado? E, tipo, ele acho que abriu uma Nogueira na minha cidade e tal, e ele foi lá com os irmãos, e ele me viu treinando, e decidiu me levar. Mas e se eu não tivesse ido lá treinar? Eu não ia estar aqui agora, porque ele não teria me visto. Entendeu? Então, tipo assim, eu fiz isso meu, de chegar lá e treinar. Mas ele tinha alguém lá pra me ver. E também tem os casos, né, onde o cara brabo não consegue a oportunidade. Não dá tanta sorte, não tem quem veja. E... Também pode acontecer. Porque lá tem muita gente dura no Nordeste. Que não tem, infelizmente, não tem oportunidade de vir pra cá. Então, foi o que a gente estava falando. O Galpão tá fazendo um trabalho muito bom. Porque tá abrindo portas pra muita gente, tá levando muita gente pro Contender, pro ACA, o Boi tá lutando no ACA também, tem outros caras. Sim. Então, tipo assim, eles estão montando uma estrutura muito boa, que é o que o Nordeste precisa. Na Bahia tem muito cara bom. O povo acha que na Bahia só tem cara do boxe. Não, mano. Tem nego duro de mano, tudo. Os caras no jiu-jitsu é sinistro. Tanto que eu não comecei o boxe lá, eu vim começar aqui. Lá eu fazia jiu-jitsu. E mesmo assim, o jiu-jitsu de altíssimo nível. Quando eu competia jiu-jitsu lá, eu achava uma dificuldade surreal. Não menosprezando, mas quando eu vinha pra cá, eu já não sentia tanta dificuldade. Eu conseguia fluir melhor. Mas lá, irmão, é porque os caras, querendo ou não, é muito raçudo, tem muita vontade. Então, às vezes, tipo assim, pode às vezes não ser tão técnico, mas a vontade que eles têm é surreal. E eu acho que a vontade sempre vai superar qualquer coisa. A vontade é o que move. A vontade é o que move, irmão? Sim. Caraca. Sim. Pra mim, é isso. Eu posso não ser o cara mais forte, posso não ser o mais rápido, mas eu vou ser o que mais vai ter vontade. Eu não aceito chegar e não ser o cara que mais tem vontade. Entende? Pra mim, é isso. É difícil parar um cara que não para, né? Talvez seja impossível, né, meu irmão? Mano, aquele cara que você bate, ele continua caminhando pra frente, continua botando mão. Pesadelo. É o cara que tem, pô. Porque, tipo assim, muita gente me pergunta, pô, Chicão, às vezes, tipo assim, você tá acostumado a tocar no cara, o cara cair nas lutas. Sim. Mas e se isso não acontecer? Eu falei, não, tudo bem, velho. Eu vou continuar. Porque batendo. Eu também não vou cair. Eu vou lá até o final. Entende? Tipo assim, é vontade. É vontade. Quem tiver com mais vontade vai vencer a luta. Pra mim sempre foi isso. Sempre vence quem tem mais vontade. A gente viu o Brasil na última Copa do Mundo que o Brasil participou, não tava com vontade, né, irmão? Não tava. Um ou outro às vezes tinha vontade. Um ou outro, mas brother. O time, igual, tipo, eu não. Você viu Argentina e França no final? Mas olha a vontade. Olha a vontade dos caras, irmão. Olha todo mundo se mordendo, brother. Você fala, cara. Argentina e Holanda também foi um exemplo. Puta. Cara, eu não gosto de jogo de futebol, mas Holanda, Argentina e França. Mano, você falava assim, os caras são bravos. Parecia luta, irmão. Os caras lutando com muita vontade, brother. Por cada centímetro de terra ali, os caras brigando por toda a bola que vinha. Mas só assim precisa ser campeão, pô. O Brasil perdeu, o Tite correu pro vestiário, pô. Deixou todo mundo lá chorando. Como o que deveria ser o líder... técnico, um líder faz isso, não, isso não entra na minha cabeça. Não pode, pô. Então, acho que falta mentalidade nos caras. E acho que isso faz muita diferença. Talvez é aquele papo que a gente tava tendo aqui do John Jones, a fome. Será que os caras ainda têm? Tá com fome? Acho que não. O cara ganha de publicidade hoje no futebol, estando na seleção, deve ser 10 vezes mais do que em 94. Muito mais. Né? Então, tipo assim, só que os caras, tipo assim, os caras antigamente jogavam muito mais pela vontade de vencer. Porra, meu irmão. Eles tinham vontade. Os caras queriam... Os caras têm o dinheiro, vencendo aqui, ou não. Entendeu? E querendo ou não, os empresários que colocam ali quem eles querem. Ao meu ver é isso, porque não tem condição. Não tem, esquece. Você vê os caras, mano, uma má vontade de jogar. Se a Vivo ou o Itaú falar, preciso de fulano em campo para manter meu patrocínio, fulano vai, irmão. Vai colocar. Antigamente não, ia quem tinha mais vontade. O cara não era nem tão bom tecnicamente, mas tinha uma vontade surreal. Os caras colocavam. Hoje, você não vê os caras com tanta fome assim.
E antes de defender a seleção, era uma coisa tipo, porra, eu vou defender meu país. Hoje, mas vai me pagar quando for defender meu país? Verdade. Então já não tem mais aquela mesma vontade de antes. É. E isso que quebra as pernas. Agora, pra você ver o Brasil ser campeão de novo, vai demorar. Ah, cara, eu acho que nunca mais. Acho que quem viu, viu. Acho que vai demorar. E eu, como vi, me lasquei. Acho que não vai rolar, não, brother, porque. De novo, quem tá falando aqui é um completo ignorante no que diz respeito a futebol. Mas eu penso assim, ó. O que fazia o Brasil diferente dos demais países no futebol? Lembra o que a gente tá falando da luta aqui? O estilo de vida da galera no Nordeste é muito duro quando o cara vê, pô, é isso que eu preciso fazer para ganhar? Ele vai treinar igual um cachorro. Todo mundo que encabeçava uma seleção crescia jogando futebol aqui no Brasil, num campo de barro, com a bola dura. Meu irmão, o dia inteiro sem chuteira. Quando ele via o privilégio de poder treinar com toda a estrutura, ele misturava a capacidade que ele tinha adquirido com a preparação que estava à disposição. Sim. Hoje eu vejo, do pouco que vejo, o Brasil querendo fazer um futebol igual ao da Europa. E que não deveria ser assim. Que não deveria ser assim. Antigamente, os caras para sair do Brasil saíam com 25 anos, 23 anos. Hoje, com 15 anos, está saindo do Brasil. Exatamente. Já não tem mais aquele DNA do brasileiro. Não. Eles acabam se tornando muito europeu. É como se numa competição de grappling os brasileiros começassem a querer virar os wrestlers e abandonassem o jiu-jitsu. É mais ou menos essa analogia do futebol, né? Ao meu ver, isso. Se isso acontecer, por exemplo, ninguém vai ganhar mais um ADCC no Brasil. Infelizmente não, porque você vai entrar no jogo dos caras. Vai entrar no jogo dos caras, os caras vão te atropelar, meu irmão. Você tem que fazer o seu jogo, é diferente, é diferente. Então não tem aquela magia. Sempre que entra... Uma vez eu vi o Dana White falar o seguinte, ó... A galera tava cobrando a ele que ele pagasse mais e tal. Ele estava explicando que é uma empresa que tem 400 atletas no plantel e se mantém ativa há 365 dias do ano. Porque o UFC, quando não está fazendo evento, está promovendo algo. Está ativa o dia inteiro, todos os dias. E ele ainda falou assim, nós já pagamos muito e nesse jogo tem uma coisa que é muito difícil, que é você pagar milhões a esses caras e manter eles lutando. Porque depois de um certo ponto, ninguém mais quer tomar soco na cara com o bolso cheio. Falei, cara, o cara sabe do que tá falando. Olha o Conor, exatamente, meu irmão. Depois dos milhões ele não quer. Não quer mais, irmão. Pra quê? Pra quê, brother? Entendeu? Mas aí já não tem mais a vontade. Porque, tipo assim, eu faço a parada porque eu gosto. Ó, quero dinheiro? Óbvio que eu quero. Óbvio. Todo mundo quem não quer, pô? Quem fala assim, não, faço. Mentira. Você quer a grana, você quer receber. Todo mundo. O dinheiro não vai trazer felicidade. Eu falei, não. Não. Sem ter como comer em casa. Não, só fala isso quem não tem o dinheiro. Dinheiro não traz felicidade. Me diz o que você faz melhor sem dinheiro do que com dinheiro. É isso. Aí eu entro na conversa. Porra. E aí, tipo assim, mas quando você tem aquela vontade, fala, não, eu quero ser campeão, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Muitos têm vontade de até ser campeão. Se tornou campeão, fala, cheguei no meu objetivo. Cheguei. Já recebi muito dinheiro, eu já fui campeão. Acabou. E acontece mesmo. Foi campeão e recebeu muita grana, já não é mais aquela coisa. Poucos querem mostrar um legado, querem fazer um legado. Quando você quer ser campeão, quero defender e quer entrar na história. Isso é um diferencial. Que aí esse cara sempre vai ter muita vontade. Como é que você dribla isso para que isso não aconteça com você se um dia você for campeão, Chicão? Cara, eu não falo nem se. Quando eu me tornar campeão, eu sei que eu vou defender muitas vezes. Porque eu quero botar a mão na história. Eu quero fazer diferente. Não é só pelo dinheiro. É pelo dinheiro também, né? Eu quero dinheiro, mas eu quero que quando eu falo assim, putz, lembro dos pesos pesados. Eu falo, não, tinha um Chicão. Esse cara é um peso pesado diferente. Entendeu? Eu quero botar a mão na história e eu vou colocar. É uma questão de tempo. Só preciso de tempo para isso. Porque eu vou fazer acontecer. Eu sempre tive muita vontade disso. Desde cedo eu falei, não, eu quero entrar pra história. Só que antes eu queria no jiu-jitsu. Mas hoje eu quero MMA. E eu vou me tornar. É fato. Tá vivendo o sonho, né, mano? Sim. Tanto que eu tatuei, eu tenho uma tatuagem que eu botei. Um dia tudo isso foi um sonho e hoje é realidade. Caralho, que irado. E só tende a melhorar. Só vai melhorar. Ó, eu vou te dar um exemplo de um cara que vive isso aí que você falou, José Aldo. O José Aldo... Inclusive, via lutando no Rio, no UFC do Rio, no último que teve. Mano, a energia que tava naquele estádio. Eu falei, ele ganhou a luta pela energia. Porque tava vazio, tava meio vazio. Sim, tava vazio. Na luta dele, lotou, irmão. Todo mundo gritando pro Aldo e aquela energia. Minha irmã tava comigo, mãe, é assim que é? Eu falei, é assim. E tipo, eu falei, mano, o Aldo venceu aquela luta pela energia que tava ali pra ele. Véio. Torcida carrega, né? Porra, pra caramba. Eu falei, eu quero viver essa parada. Muito eu falei, tá, a próxima vez que eu vim aqui, eu vou estar sendo como contratado.
Aí tanto foi logo que eu lutei no LFA. Ah, você ainda era do LFA, Era do LFA, cara. lutei no LFA na sexta, aí fui no UFC no sábado. No 301. Isso, foi do Pantoja. Aí tive a oportunidade de ir. Aí eu falei, mano, a próxima vez que eu vim aqui vai ser como contratado. Sensacional. E aí passou-se umas 2 semanas, o Lino me manda mensagem, mandou um Sherdog. Eu falei, ei, esse é o próximo cara que eu vou bater? Ele é. Eu falei, vamos botar onde? LFA? Ele só botou Contender. Oxi, como assim Contender, pô? Tá de sacanagem com a minha cara. Eu falei, não, deve estar zoando, não é possível. Liguei pra ele, mano, isso era quase meia-noite. Liguei pra ele, ele falou, não, tá zoando? Onde é que vai ser ele? Não, pô, no Contender. Eu falei que ia te colocar lá. E agora chegou o momento. Sensacional, brother. Não dormi essa noite. Não dormi. Caralho. Eu falei, não, é Fábio zoando. Mano, não é possível. Mano, eu só acreditei quando eu toquei na luva do cara. Falei, realmente tô aqui. Caralho. Eu falei, mano, vai, alguém vai me dar um beliscão e eu vou acordar. Já tinha ido nos Estados Unidos não, antes? primeira vez. Irado. Primeira vez que eu saí do país. Maneiro. Primeira vez. Maneiro. Caramba, mano, que louco. Primeira luta, eu voltei em Las Vegas. Olha aqui. Mano, Muito louco, bom, muito né, louco, muito cara? louco. Foi voo direto do Brasil pra lá? Foi voo direto? Não, eu fui pra Chicago, de Chicago fui pra Las Vegas. Mas, mano, eu olhei assim... Quantos dias antes tu chegou? Cheguei uma semaninha antes. Uma semaninha antes. Uma semaninha. Foi no 5 dias, 6 PI dias. ou não pode ainda? Só depois que é contratado? Não, não foi. Só depois que é contratado. E aí, só que minha passagem já tava pro outro dia, às 8 horas da manhã. Eu ouvi falar isso. Só pode Vocês ir não quando é têm contratado. acesso enquanto não for. E aí, tanto que no PI, a gente, tipo assim, só foi no dia da luta. E aí, depois, pra voltar, é só com contratado, só que eu já viajei no dia seguinte. Tô doido pra voltar lá. Doido pra voltar. Porque, tipo assim, como você luta no PI, era uma estrutura que eu olhei e falei, caramba, isso é real mesmo. Foda. Mano, tinha umas... Não sei se já assistiu Dragon Ball. Já, ó, Nossa, porra, vai sou que- fã demais, bro. Mano, tinha umas esferas que pareciam de Dragon Ball, que era pra simular altitude. Que eu falei, mano, eu quero treinar ali. Só pelo... Mano, aquelas esferas grandonas. sem- Hiperbárica, Eu provavelmente. não vou lembrar o nome. Mano, surreal. Isso É, no aqui Dragon primeiro Ball mundo. tem. Pode Mano, crer. isso aqui é primeiro mundo, pô. Falei, isso aqui é a Copa do Mundo, entendeu? E aí, mano, surreal. Eu tava deslumbrado. Eu olhando assim, eu falei, cara, pera, eu tenho que aquecer. Sabe? Maneiro. Eu tava vendo as coisas, mano. Sim. Um dia eu só vi aquilo ali por vídeo. O Frank Mir tava lá, eu olhava assim, eu falei, caraca, mano, você tava vendo esses caras, tipo... mano, é surreal, é da hora. O trabalho devolve mesmo, né, brother? Mano, todo trabalho duro é recompensado, velho. É, E faz valer a pena. Faz valer a pena todas as vezes que eu fiquei aí longe da família, pensando se ia dar certo, se não ia. Todos os dias que eu saí com os ombros fritando do treino. Faz valer a pena. E aí recebe em dólar, chega aqui vezes 6, você fala, porra, que maravilha. Nossa, o imposto tira muito? Tira muito. Tira mas, muito, porra, tira porra, muito. porra. Você recebe na pessoa jurídica ou Não, pessoa pessoa física? física. Aí fudeu, hein? Nossa senhora, tem que mudar isso ainda. Tem que mudar. Pô, 27,5? Nos Estados Unidos é 30%, pô. Cara, Na Austrália chega a 50%, tu bota fé. Puta. Eu olhei assim e falei, meu Deus. Oh, Deus. Só que você é descontado lá nos Estados Unidos, na pessoa física? Isso. E não aqui. Quando chega aqui, não. Não. É, porque não é Mas- dupla tributação. Mas aí que tá. Tem que tomar cuidado, justamente por isso. Tava conversando com o meu advogado, o doutor Augusto, a gente tava conversando. Falou, a depender de quanto for, você vai ter que fazer aqui também. Vai ter que declarar aqui e talvez você vai ter que pagar imposto aqui também. Falou que merda, pagar lá e pagar aqui ainda. Caralho, brother. Eu tava batendo aí, eu falei, mano, é muito imposto. Só que os caras falaram, Chicão, tu já lutou de graça, irmão. Tu já pagou pra lutar e tá reclamando agora? Eu falei, parando pra pensar assim, não vai reclamar mais nada, não. Verdade. Mas mano, pra quem já pagou pra lutar. Tipo assim, às vezes quando a pessoa fala, poxa, mas lutar por esse valor que você luta, até eu luto, pô. Eu falo assim, não, tudo bem, qualquer um lutaria. Mas se eu lutaria de graça, eu já quebrei meu nariz por 700 conto. Quebrei meu nariz, quebrei em 7 lugares diferentes. A cirurgia foi 3,5. Eu recebi depois de 30 dias 700 conto. Caralho, brother. Ainda uma colega minha soltou piada, ei, se fosse por esse valor, acho que eu te dava esse valor. Porque as pessoas não entendem que não é pelo valor. Não é pelo valor, pra é chegar pela lá, oportunidade pra chegar, meu Entendeu? irmão. E aí, putz, quebrei o nariz, aí eu já lutei de graça, já paguei pra lutar e não recebi nada. Putz, Mas grilo. até chegar nesse momento. Putz, ir pra qualquer lugar, tranquilo. Entendeu? Lino, Ô, Linão, dá mais baixinho. Por causa do som. não entra aqui o som. Não entra no som. Aí, Eu amo o Lino, velho, na moral. aí, você lutou de graça em evento nacional e teve que pagar pra fazer a Pra própria... lutar. Tive que pagar pra foi bem nessa época foi na Copa do Mundo, de 2000, da última Copa do Mundo que teve. Sim. Quebrei o nariz, mas aí que tá, que é foda, mano. Eu quebrei o nariz
E aí eu 2022. Foi. Aí eu não falei, não vou fazer a cirurgia aqui de São Paulo, vou voltar pra Bahia, porque a recuperação é muito chata. Muito chata a recuperação. Foi com o nariz quebrado. Foi com o nariz quebrado. Aí cheguei lá, no México, aí fui lá e falei assim, que a gente não vai poder fazer cirurgia na sexta porque é jogo do Brasil. Puta, que isso? Tá zoando, bro. Eu falei, mano, tá de sacanagem com a minha cara. Fica quebrado aí. Se lasque, se fode aí. Aí passou um tempo, passou a sexta, eu voltei lá de novo, aí só tem tal dia, mas é jogo do Brasil, a gente não vai poder funcionar. Não é possível. Eu falei, mano, tá de sacanagem com a minha cara. Não é possível. Eu falei, mano, eu queria muito que fosse mentira, mano. Eu queria muito. Eu falei, mano, tá de sacanagem com a minha cara, velho. Aí que eu queria fazer no particular, no público, né? Porque, sim, não tinha claro, grana. meu irmão. Dividi não sei quantas vezes, pagar no particular. Os caras meteram essa 2 vezes, irmão. Eu falei, mano, aí só que pelo tempo que tava Que correndo, absurdo, meu nariz ia calcificar errado. Aí eu lascado, meu nariz parecendo um S. É, tipo Jack Della Madalena. Aquela... Feio pra caralho. Eu falei, mano, é surreal, pô. E às vezes, e tem esse caso pior, mano. Em 2019, foi 2018, na verdade, eu quebrei meu ombro. Eu quebrei o ombro, quebrei a clavícula e rompei os ligamentos, no campeonato de jiu-jitsu. Fui pra UPA, chegando na UPA, o cara tirou o raio-x e falou que só tinha deslocado. Tentou colocar no lugar, tentou, não deu certo. Me levou pra minha cidade, que isso aconteceu no Livramento de Nossa Senhora. Me levou pra minha cidade, fui pra UPA de novo, fez outro raio-x, o cara falou, não, só foi uma luxação, pode voltar pra sua casa. Irmão, tipo assim, hoje quando eu vou medir, tá, fica rente. Antes tava aqui, a diferença. Você tá que meu ombro desceu. Mano, preto, por causa do ligamento rompeu, ficou tudo preto. E eu em casa, mano, só tomando remédio. Falei, mano, não é possível que isso aqui é só uma luxação. Aí eu paguei no particular, aí foi o cara, mano, ele nem tirou o raio-x. Quando ele olhou, eu falei, mano, tá quebrado. Meu Deus. Eu falei, mano, mas, pô, você nem viu? Eu falei, mano, eu sei que eu tô falando, tá quebrado. Eu fui mais outros 2 médicos, ele falou, mano, tá quebrado. Se passar mais uma semana aí, ó, não tem como fazer cirurgia, vai calcificar assim. Meu braço vai fazer isso aqui, ó, pra cá, pra cá. Não tinha abertura, não fazia nada. Uma dor surreal. Aí eu fui correr atrás pra fazer a cirurgia, graças a Deus consegui fazer no público e tal. Mas aí, tipo assim, esse cara falou, mano, você não vai voltar a lutar. Isso aí você esquece, a vida do lutador acabou. E eu tinha 18 anos na época, eu falei, caralho, mano, fudeu. 18 anos, acabou com a minha carreira por causa de erro médico. Porque como já tinha passado um certo tempo, alguns médicos já não queriam fazer a cirurgia. Eu falei, mano, ferrou, velho. E agora? E aí, graças a Deus, com esse doutor Alan, que foi o médico que fez, mano, sou grato pra caramba por ele. Porque ele fez... Ele fez a cirurgia? Tipo assim, ele fez um esquema que, tipo assim, ele meio que fez pelo público, para não precisar pagar, mas ele botou no particular. Sim. Então, tudo de primeira ali e tal, fez a minha cirurgia. Aí depois da cirurgia, eu tive que fazer 2 cirurgias, que meu corpo acabou rejeitando algumas coisas e tal, fiz outra cirurgia logo depois. Mas, tipo, fiz a cirurgia, colocou tudo no lugar, fui pro fisioterapeuta, que era dele também. Só que, irmão, fisioterapia é muito caro. É muito caro. Muito caro. E aí, tipo assim, eu tive que fazer mais de 30 sessões. Porra. Mano, nas primeiras 10 sessões... 3 mil. Porra, pra mais, hein? Nas primeiras 10 sessões, eu falei, mano, não tem como mais pra mim não, porque o valor tava muito alto e tal. Eu falei, não, Chicão, continua vindo aí, doutor Fabrício. Ele falou, não, continua vindo aí, se preocupa não. Aí passou mais 10 sessões, aí eu falei, pô, mano, já passou mais 10, eu ainda vou ter que, sei que eu tenho que fazer mais, não tenho como pagar. Ele falou, Chicão, paga só metade do valor, tá tudo bem. Aí corri atrás, consegui pagar metade do valor, vai ter que fazer mais 10. Aí, tipo, dessas próximas 10 já tinha baixado o valor. Aí eu paguei, só que ele falou, Chicão, você tem que fazer ainda mais algumas. Só que, como, se eu não me engano, eu só liberava de 10 em 10 a ficha pra você fazer a fisioterapia. Eu falei, beleza. Só que não tem como fazer, velho. Vou deixar o ombro assim. Ele, não, vem aí que depois a gente conversa. Aí fiz mais 10, mano. Isso foram as primeiras 40, na 40ª e tal. Eu falei, mano, não tem como. Ele falou, Chicão, não precisa pagar não, só vem aí fazer. Você não pode sair daqui com o ombro assim. Então, tipo assim, foi um cara que me ajudou muito, porque se fosse eu, não pode pagar não? Não, então vai-te embora. Ele, não. Eu falei, não, fica aí. Então eu fiz várias sessões de graça, velho. Porque eu não tinha condições de pagar, e mesmo assim ele conseguiu colocar meu nome no lugar, a gente consegui voltar a treinar tranquilamente. Então, tipo assim, uma coisa que eu gosto muito dessa história, porque, tipo assim, eu saí do cara que não ia mais voltar a competir, para um cara que hoje está no UFC entre os top 15 do mundo. Só não parou. Não, parei. Tipo assim, não vou negar, não. Fiquei com muito receio, fiquei com muito medo. Claro, o médico fala que já era, irmão. Você não vai ficar. Caralho, mano. Mano, foi a pior época de minha vida. Porque eu tava com muito medo de não voltar a competir, não voltar a treinar. Eu falei, mano, isso aqui eu quero pra minha vida, velho. E se eu não poder mais voltar? Tá todo mundo falando que eu não posso. Aí depois sempre teve uma galera, tinha uma pessoa que me disse, acho que não, mas, pô, você lutou e aí se machucou, você vai voltar a lutar, fazer isso de novo? E se machucar? E se acontecer de novo? Eu falei, vou trabalhar pra recuperar de novo. Aí tanto que eu dei o exemplo, eu falei, mano, se um policial
Ele vai fazer uma ocorrência, acaba tomando um tiro. Vai Aí deixar de ser policial? ele volta, se recupera, ele vai deixar de ir? Duvido. Então, se ele deixar de ir é porque ele não queria a parada. Ele não quer aquilo. Ele não quer aquilo. Entendeu? Ele quer só o dinheiro. Acontece. Mas luta é diferente. Eu falei, quantos casos tem de idosos que tá tomando banho no chuveiro, escorrega, cai e quebra a bacia? Exato. Vai parar de tomar banho por causa disso? É. Então, também não posso parar de lutar porque eu me machuquei. Sim. Entendeu? Pra mim é isso. Aí voltei a treinar, voltei a treinar muito bem, graças a Deus. Voltei a competir, aí fui pro MMA. E cheguei no UFC. Eu falei, cara, do cara que não voltava mais a treinar, agora tá no UFC. Cara, eu acredito muito que nosso cérebro não define o que é simulação do que é realidade, não. Porque o esporte simula muita coisa que você acaba ficando treinado para qualquer outra coisa, né, cara? A luta me preparou pra vida. Eu acredito muito, porque eu tô vendo suas histórias aqui, eu falo, cara, ele não nasceu assim, ficou assim no decorrer da luta, né, cara? Porque como eu comecei muito novo, eu comecei com 8 anos de idade. Então, tipo assim, a luta me moldou. A luta, tudo que eu faço na vida mesmo, porque eu aprendi na luta. E aí, as pessoas acham que não, é só ir lá e sair na mão. E não é. Não é, brother? Tá sair na mão porra. é a parte delas mais tranquila que tem. É. Mano, o que você aprende a respeitar o próximo, a como se comportar, você aprende tudo isso. Estar pronto, né? Estar pronto. A qualquer momento. Então, tipo, isso foi o que a luta me ensinou pra vida. Sim. Entende? É diferente. É diferente de tudo mesmo. E só quem faz sabe. Só quem faz entende como é de verdade. Exatamente. Acho que todo mundo tinha que fazer luta, seja a luta que for. Não pra competir. Mas pra entender a mentalidade da parada. Estilo de vida. Porque, tipo assim, você vai deixar de ser sedentário, você vai começar a dormir melhor, aí você já não vai ter mais ansiedade, vai diminuir as crises de depressão até sarar. Então, tudo isso, pô. Verdade. Entende? É pra vida. Não é só, porque eu quero competir. Eu tô mais velho, não posso treinar. Não pode. Pode treinar, pô. A idade não quer dizer nada. Só respeitando o seu próprio corpo. Isso aí. É você contra você. Exatamente. Não é o seu adversário, o problema do adversário não é o outro, não é você mesmo. Se levantar do sofá, fazer seu treino. Concordo. Começa devagarzinho, faz um treino mais tranquilo, depois vai acelerando um pouco mais, mas sempre respeitando seu corpo. Não querendo dar um passo maior que a perna. Você assiste lutas que não sejam as suas lutas, Chicão? Acompanha o UFC ou não? Então, eu comecei a acompanhar faz pouco tempo, não vou negar, não. Mas muito lutador faz isso, não acompanha. Como eu vivo a parada, faço isso todo dia, chega pro sábado, vou assistir. Quer descansar. Quero descansar. Entendo perfeitamente. Quero pensar em outra coisa, porque já faz de segunda a sexta. Ou segunda a Vai sábado. fazer... De segunda a sábado os treinos. Vai fazer sábado à noite também, pô? Aí no domingo, muitas vezes, eu vou treinar. Eu já não vou descansar mais no domingo que eu vou fazer um treino. Aí sábado à noite eu ficava vendo, não vou. Então eu comecei a acompanhar um pouco mais, faz, sei lá, um ano e meio. Mas preciso melhorar um pouquinho nesse quesito. Ou talvez não, cara, porque é só hora de descansar a cabeça. Descanso também é treino, né? Pra caramba. Então uma coisa que o Lino fala, Chicão, água demais mata a planta. Então descansa. Descansar é treino, descansar é importante. Tem lutador que chega pra trocar ideia comigo e fala, meu irmão, só não me pergunta sobre os eventos que eu não tô vendo nada. Fala, cara. Tá certo, pô. Claro, mano, pô. você vive a parada. Você chega um jogador de futebol. Você acha que eles assistem futebol? Não, bro. Mano, a última coisa que eu quero ver é futebol. É a mesma coisa. A última coisa que eu quero parar pra ficar assistindo ali é luta. Sim. Quero parecer a mente, ver um filme, sair com a mina, fazer qualquer outra coisa. Dos brasileiros aí que você acompanha, o que você tem achado do trabalho da Fight Nerds, se você vem acompanhando? Cara, eu não acompanho tanto, não vou negar, mas eles estão fazendo bastante barulho. É inegável. Eu pergunto porque a gente tem aí provavelmente uma luta próxima, que é o Caio contra Khamzat Chimaev ou contra Imavov. Como é que você vê se essa luta acontecer, Caio contra Chimaev? Cara, eu acho o Chimaev o cara mais difícil da divisão. É difícil. Se o Caio vencer o Chimaev, ele é campeão. Esqueça. Porque pra mim é isso. O Chimaev é o cara mais embaçado da divisão. Muito mais que o Dricos, né? Pra caramba. Tá níveis acima do Duplessis. Então, tipo assim, se caso o Borralho vença o Chimaev, ele vai tirar o Duplessis pra nada. Concordo. Fato. Concordo. Então, assim, acho que o cara mais duro que tem pra ele, uma luta ainda melhor do que seria com o Imavov, seria com o Chimaev. Ele vencendo essa luta, já pode botar ele como campeão. E eu torço pra ele pra ser campeão. Sim. É um cara da hora. Eu gosto dele, é um cara de gente boa. Espero que ele seja Caio campeão. é um monstro, irmão. Gente finíssima. Sempre me tratou muito bem, sempre trocou ideia, sempre foi da hora comigo. Então, tipo assim, eu acho que é uma luta muito dura. Não vou negar, porque né, é dura. É o Chimaev, é um cara é sinistro. Sim, porra. Então, caso o Borralho vença, irmão, pode dar o título pra ele. Céu limite. Não precisa nem fazer essa luta com o Duplessis, não. Já pode entrar no cinturão e já era. Concordo. Porque é absurda a diferença.
É absurdo. Ó, o Caio é um cara de mentalidade. A gente tava falando de mentalidade da sua aqui. Ele tem uma mentalidade parecida. Sim, sim. É um cara muito inteligente. Muito inteligente. Muito inteligente. Trabalha bem, Sim. trabalha muito. Muito. Um cara muito respeitoso. É um cara que eu espero que se torne... Ele tem uma aura de campeão. Eu acho que ele tem uma aura de campeão. Ó, ele tem energia de campeão. Eu encontrei o Caio em Miami agora. A gente tava trocando uma ideia. Eu falei, caralho, Caio, a primeira vez que a gente conversou, acho que ele tinha feito uma luta no UFC ou duas. Ele chegou lá no estúdio, nem era esse aqui que a gente gravava, com um Renaultzinho, velhinho. Ele, pô, meu irmão, ainda tenho. Caralho, que da hora, que da hora. Porra, não precisava mais, mas ele falou, não, pra mim aquele carro ali importante. representa muito, é importante. Ele veio com aquele carro lá É do um valor Maranhão. simbólico, né, velho? Um valor simbólico, Isso, não é o valor do carro. É o simbolismo que traz. E aí tu vê que o cara tem as... Quando uma pessoa tem esse tipo de postura, você vê que essa pessoa tem compromissos com ela mesma, entendeu? Foda-se o que a sociedade acha. Pô, você agora tem grana, tenha tal carro. Ele não tá nem aí pra isso. Ele guarda consigo alguns valores que não tem nada a ver com o mundo aqui fora. Porque, tipo assim, às vezes as pessoas, quando vai recebendo muito dinheiro, acabam se perdendo um pouco. Só que, irmão, às vezes acho que o dinheiro só mostra quem você é por dentro também, na verdade. Verdade. Então, eu não quis Poder, ver, né? Ele se manteve. Ele tá certo. Tá ligado? Ele é um cara da hora. Por isso que eu falei, eu acho que ele tem uma aura de campeão. Eu vejo muita gente que até que não é da luta, que não acompanha muito luta, fala assim, pô, você não acompanha luta, mas eu gosto dele. Porque ele é um cara Que da hora. maneiro, cara. É um cara sempre sorridente, sempre trata todo mundo bem. Então tem gente que nem acompanha a luta, mas torce por ele. Sim. Por ele ser um cara da hora. Sim. Você conhece o Mascote também, né? Você falou do Mascote. Pô, amigo meu. Rapaz, Da Bahia Mascote, também. Mascote é brabo, né, cara? Porra, essa última luta dele. eu Irmão, falei, então, o cara tava te devendo dinheiro. não foi uma porra de uma... Mano, tava Foi um batendo igual exorcismo, agiota, você velho. Não, era um agiota batendo ali, pô. Aí, o Mascote é aquele agiota que não mata, só bate. Porque não tem condições. Caralho. Hoje tava no casamento do Lino, porque o Lino tava casando, eu era padrinho, né? Eu com o celular aqui olhando, o cara tava na luta do Mascote, Sim, eu sim. olhando aqui, olhando o casamento, olhando aqui, olhando o casamento. Aí, Eliano, Aí ele não. o cara foi no seu casamento, tava vendo UFC na hora de você casar. Ué, pô, o brother meu tava. Ele era padrinho. Mas o importante é que eu consegui ver e consegui ser um bom padrinho. Porra, o moleque é brabo, sinistro. cara. E ele, tanto que foi engraçado, porque, tipo assim, teve o lançamento da série do UFC Fight Pass e Isso. tal. Aí nós tava lá. E tinha trocado ideia com o Pantoja, que o Pantoja é um cara muito da hora. Muito. E aí o Mascote tava naquela, pô, será que eu tiro uma foto de um cara? Será que ele vai achar ruim e tal? Porque os dois são uma divisão. Eu falei, mano, o Pantoja tá nem vai se importar com isso. Aí pediu pra tirar uma foto. Às vezes tirou o Mascote sorrindo, fizeram encarada, ele até postou. E aí depois o Pantoja falou, ó, te espero lá, tá? E aí, irmão, o Mascote saiu com um sorriso aqui. Falei, caralho, ele falou isso. Eu falei, Mascote, todo mundo gosta de você, irmão. Você é um cara sinistro, tá vindo lutando muito bem. Toda luta tá progredindo ainda mais. Tá mostrando seu trabalho. Não tem como, velho. E ele é um é cara muito humilde, verdadeiro. Verdadeiro pra caramba. Eu botei ele e aquele garoto que mordeu ele aqui na mesa, os dois juntos pra trocar Sei. ideia. Caralho, que da hora. Foi. Muito maneiro. Muito maneiro. O Felipe, Como é que é? não lembro. Não É, lembro dele. eu não lembro o nome dele. Mas era outro moleque muito duro também, Sim. mas infelizmente deu Beyblade ali. É. Tipo assim, às vezes acontece, como eu falei, se eu tomar uma pancada na cabeça, não lembro mais de nada, e É. às vezes tava no automático e aconteceu. aconteceu. Eu não julgo o cara. Eu não Não, vou julgar. de maneira nenhuma. Eu vi muita gente maldosa falando algumas coisas. Eu falei, mas aqui a internet também é maldosa. Pela internet, pelo celular aqui escrevendo, todo mundo fala o que quer, né? Agora no Porra, tete a no tete, olhando tete a- na olho, fala. É pior do que isso, irmão. Teve um hater que me ensinou, nunca responda a haters. O cara me xingou, mas me xingou assim, pesado, no YouTube. Aí eu tava sem fazer nada, olhei e falei, vou achar esse malandro no Instagram. Aí mandei mensagem pra ele, printei, falei, "Ih, irmão, tu tá me xingando? Cara, eu nem acredito, eu sou seu fã." Falei, filho da puta, bloqueei. Falei, não fode, por que você é meu fã, por que fez isso, cara? E sabe qual era a resenha? Porque eu interrompi o convidado. E eu tenho que interromper muitas vezes pra conversa seguir. Sim. Criar ganchos pra manter a conversa de pé. Sim. E o bebezinho em casa não queria. E foi lá e largou o dedo. Aí você fala, olha que imbecil, cara. Retardado. velho. Retardado. Eu fui mais imbecil em dar confiança. De ir lá e responder. De ir lá e responder, porque esse cara tá do sofá com o milkshake dele, a batata frita dele. Nunca botou uma luva na vida, cansado, nunca fez porra e nenhuma. xingando todo mundo, Porque às brabo. vezes, isso aconteceu, acho que foi na luta do Moicano com o Makachev. Que, tipo assim, a chance do Moicano vencer era muito baixa. Sim. Porque o Makachev é um monstro. É muito monstro. E o Moicano não treinou pra lutar com o Makachev. Então tudo isso pesa e tal. Exatamente. Só que eu tava torcendo pro Moicano e Claro, que se meu foda. irmão. Pô, Brasil. Brasil. Só que aí o Makachev ganhou, e aí eu acho que o UFC, aquele UFC da pressão postou, e eu botei o mal venceu.
Mas, tipo, não porque eu acho o Makhachev seja um mal, mas, tipo, só porque eu queria que o Moicano vencesse. Irmão, o tanto de gente que veio me xingando, mandando mensagem no particular. E aí, tipo assim, eu tinha repostado uma foto que minha irmã postou e me marcou, repostei nos stories. Mano, gente xingando minha família. Você tá brincando, irmão? Mano, diante de Deus, velho. Eu tanto que eu mostrei pros moleques lá na casa do alojamento que a gente mora, eu falei, os caras zoando. Os caras falando. Só que, mano, eu não levo isso pro pessoal. Porque, tipo assim, ao meu ver, às vezes as pessoas são frustradas com elas mesmas, com a vida delas, e querem descontar no outro. Quer descontar no outro. É fato. Certeza. Mano, eu tô de boa. Eu não vou lhe encher o saco. Eu não vou ficar lhe xingando porque eu tô de boa. Mas, Acho que um cara desse vai te montar na rua, vai te xingar do que te xingou ali, nem fudendo. Vai olhar pro alto e... ô, irmão, sou seu fã. Ele vai falar isso. Ô, irmão, sou seu fã. Acabou. Os caras, mano, xingando minha irmã, mandando mensagem, olhando Xingando assim. a tua irmã, bro. Tá ligado? E, tipo, só porque eu comentei isso, aí muita gente falou assim, ficando só porque o cara venceu do brasileiro, que esse brasileiro não é nada. Eu falei, mano, tipo, não, bom é você que tá aí no seu sofá assistindo. Eu vou só olhar as mensagens e eu falei, mano, deixa lá. Aí eu comecei a fazer mais isso. Que é bom que muita gente vai entrando no meu Instagram, vai subindo mais engajamento. Vai engajar. Mas pior que é. O hater, ele é o que mais engaja, meu irmão. Mas em toda publicação ele vai estar lá comentando. Sim. Tanto que, mano, uma par de stories meu, quando eu tava postando depois disso, eles são a mesma pessoa que ficou xingando, continuou respondendo. Ó, só que eu não respondi, ele parou. O que você tá falando faz tanto sentido que tem uns vídeos do Jean Silva aqui no canal que eu fiz questão de enfatizar, que foi a fala do Bryce Mitchell, a fala nazi dele. Sim. E quando eu vi que tinha brasileiro, o famoso Ariano Pardo, defendendo o Bryce Mitchell, eu falei, não é possível. Maluco. Aí eu falei, Jean, vamos botar fogo? Ele, vamos. E de propósito. E, meu irmão, o que vinha de retardado defendendo... E o engajamento subindo lá em cima. Eu falei, cara, deixa eles falarem. Mas me impressiona, irmão. Você fala assim, o cara reclama do Jean, falando que o Jean não é humilde, mas defende o direito do Bryce Mitchell adorar o bigode. É assustador, Chicão. O que o Jean fez foi pouco ainda. Devia ter batido mais. Eu também acho. Faltou pisão no joelho, falei pra ele. Faltou machucar um pouco mais do que o cara tava falando. Só que, tipo assim, isso me preocupa, na verdade, de como o país tá indo. Porque os caras defendendo o que ele tava falando... Pô, irmão. Só que aí que tá, você falando que o Jean tava sendo desumilde e tal. Acho que isso é muito cultural do Brasil. Claro que é. Porque, assim, o cara confia no trabalho dele. Tá trabalhando muito, tá fazendo acontecer, acho que tá 5 O brasileiro não lida bem com confiança, irmão. Porque, tipo assim, eles não são confiantes em si mesmos e esperam que você também não seja. Eles não quem é você pra se achar tanto? Eu sou quem confia no que eu faço, irmão. Entendeu? Então ele fala, poxa, você é bocudo pra caramba, você fala muito. Mas eu confio no meu trabalho. Eu entrego, porra. Entendeu? Tipo assim, isso aconteceu, porque acho que foi lutar primeiro do LFA, na segunda, as duas lutas do LFA, eu falei, vou nocautear no primeiro round. Eu falei e fiz. Aí na luta contra o Tafa, eu falei que eu nocauteei e nocauteei. No contender eu falei, os caras falaram, mano, você tá falando muito. Eu falei, quando eu estiver falando e fazendo, você não pode falar nada. E acabou de falar que vai nocautear o Derrick Lewis, e é isso aí. Você não pode falar nada. Porque eu tô falando, eu tô fazendo. A partir do momento que eu falar e não fizer, aí beleza, você pode falar o que você quiser. Fala o que você quiser. Mas quando eu estiver falando e fazendo, é a realidade. Entendeu? E o mais interessante, o Jean tava falando, eu vou acabar com esse cara, eu vou nocautear esse cara, não tem a menor possibilidade de eu perder. E a galera... Meu irmão, quando o Jean fez, foi todo mundo pro esgoto. Não apareceu nenhum, brother. Falou o quê? O cara falou e fez. Agora, tipo assim, é porque, tipo assim, ó, entre você ser um gênio e você ser um merda é uma linha muito tênue. É uma linha muito tênue. Igual, tipo assim, na luta contra o Holloway e o Gate. Sim. Na última luta. O Holloway tava amassando o Gate. Sei lá, tava pelo menos 4 rounds a 1. Ao meu ver, a luta foi isso. Porra, voando. Só que, tipo assim, nos últimos 10 segundos... Se ele chama pro meio e cai... Imagina só. Eu ia falar, não, ele não precisava daquilo, ele foi burro. Mas como ele nocauteou... Ele é gênio. Porque ele não tinha necessidade, ele nocauteou. Mas se ele perde... Então, isso. tipo assim, você tem que saber. Você vai fazer. Mas se dá ruim, você tem que banca. Estar preparado. Tem que estar preparado. Porque o povo gosta de falar, irmão. Gosta. Então tem que ter uma cabeça boa, velho. Tem que ter uma cabeça muito boa. Cara, na verdade, a minha preocupação com a luta do Jean era exatamente isso. Eu falava assim com a galera no off. Eu tava com eles lá em Miami. E eu falava assim, cara, será que ele vai estar pronto pra suportar a pressão pós um primeiro round ruim? Esse era meu medo. Porque um primeiro round ruim contra aquele cara poderia vir aqueles fantasmas dizendo, e agora, irmão? Só tem mais 2. Todo mundo vai te massacrar. Mas acho que o Jean é tão fora da casinha... É tão maluco. Tão maluco.
Que ele não tava nem aí, meu irmão. Porrada comendo, ele olha pro Ruff, aponta e dá aquele chute giratório. Você fala, caralho. Eu olhando, eu falei, meu irmão, o cara tá muito solto, Mas sabe o que brother. acho que às vezes acontece? Foi igual eu tava falando com o Muito Nico, feliz, eu falei assim, entendeu? O Nico falou assim, Chicão, você fala muito que vai nocautear, fazer isso, fazer aquilo, mas você não se prende a isso. Já acontece a mesma coisa com ele. Pode ele ser. fala isso e tal, mas, tipo, ele não se prende. Vou trabalhar. Então, tipo assim, beleza, você fala, vou nocautear. No primeiro round, se não acontecer, tudo Valeu. bem. Eu vou continuar fazendo. Continuar batendo. Porque, tipo assim, eu não vou no intuito, putz, vou nocautear. Não, eu vou construir a luta. Se o nocaute aparecer, eu vou nocautear. Se aparecer a oportunidade de botar pra baixo e finalizar, eu vou finalizar. Se só acontecer de ganhar por pontos, tranquilo. Mas eu tô indo fazer meu trabalho. É isso aí. Mas eu tenho a confiança de, putz, eu boto na cabeça, eu vou nocautear. Porque você joga pro universo, o universo devolve. É Eu verdade. tava lá na academia, antes de lutar com o Tafa, falei, mano, eu vou nocautear e vou ganhar um bônus da noite. Mano, todo o treino que a gente fazia, o treino de terça e quinta, 9 horas da manhã, manopla, né? Tava sempre eu e o Gordelas falando, tava eu e o Gordelas e o Júlio. Eu sempre batendo na redinha, falei, mano, eu vou nocautear e vou ganhar um bônus da noite. Fiz vários e vários treinos. O nocauteei e ganhei um bônus da noite. O cara falou, Chicão, você jogou pro universo, o universo devolveu. Eu também trabalhando todo Você dia. ficava não é possível. repetindo mesmo? Eu falei, mano, acho que tem uma frase do BK, que é um cantor, ele fala assim, o universo não vê bem, não vê mal, ele vê vontade. E eu acredito muito nisso. Sensacional. Entende? Eu tenho muita vontade, então eu sempre joguei pro universo. Eu vou nocautear, eu vou ganhar um bônus da noite. E foi dito e feito. Tipo assim, eu visualizei aquela luta 1 bilhão de vezes. 1 bilhão de vezes. Visualização De vários- mesmo, de parar e meditar na luta? Sempre, principalmente antes de dormir, eu sempre via de várias formas diferentes. E eu não sou arrogante, falar, pô, todas as vezes que eu via, eu me vi vencendo. Não. Às vezes, assim, eu posso errar e tomar uma mão. E acontece, pode acontecer. Pode acontecer. Qual é o esporte que não acontece a derrota? É porque o MMA é o único esporte que o fã espera 100% de aproveitamento. E é o esporte menos provável que seja assim, cara. Entendeu? Então, tipo assim, e, pô, falar, mas a diferença é muito grande. Só que, irmão, não é uma matemática que se for, fez isso, não é exato. 2 mais 2 é 4. Não é assim, pô. Não é assim. Você pode fazer, tipo assim, tá fazendo tudo certo ali, o cara fechar o olho e jogar uma mão. Conectou, você caiu. E aí? Entendeu? Tá matando. Volkov contra o próprio Derrick Lewis. Sim. Mano, tava massacrando. 4 rounds. No final do 4º round, tomou uma mão. É verdade. Foi nocauteado. E aí? Entendeu? Então, tipo assim, eu sempre jogo xadrez. Eu falo, mano, faça isso e isso. Mas, pô, se ele botar uma mão assim, eu vou acabar caindo. Então eu sempre visualizei de várias formas diferentes. Só que engraçado, eu visualizei mais de 1 milhão de vezes e nenhuma foi desse jeito que aconteceu. Então, eu nem imaginei que eu não fosse daquele jeito. Nem que essa luta é tão rápida. Achei que ia ser um... Eu falei com o Leão, falei, não, vou ser mais cadenciado e tal, porque eu sempre vou muito... Falei, não, vou fazer mais tranquila a luta. Quando foi ver, Ave Maria. É seu, né, brother? Já é meu, já é muito instintivo. Eu sempre lutando, sempre sou muito agressivo. Então, já é natural. Não é uma coisa, tipo assim, eu quero tocar o... Não. Já... E você conhece aquele cara que tem o jiu-jitsu brabo, que te amassa, te detona, mas quando você bota uma tapa num treininho de solto, ele joga tudo pro alto? Conhece outra gente coisa. assim? Ó? Sempre tem, tem, né? Sempre tem. Aperta um pouquinho diferente, o cara já... Eu abre tô as te pernas. perguntando isso porque esse dia eu botei um Reels e repercutiu pra caralho a galera. Eu falo o que no Reels? Eu falo assim, tem cara que é muito atlético, que é um baita atleta, mas não serve para o MMA. Porque ali tem um lado animal. O lado animal que eu falo é o lado do coração. Não é que o cara é necessariamente um animal, mas é sim, parte do que tá ali é da sua natureza. Sim. Não é que você é um cara do lado de fora mal, mas lá dentro você é meio bruto. É mais maldoso. Não é. Assim, mas é o que eu falo. Eu gosto de gente fala, Chicão, o cara caiu no chão, você continuou batendo. Eu falei, irmão, eu tô lá pra bater, o cara tá lá pra bater, o juiz tá lá pra separar. Exato. Todo mundo vai fazer o trabalho. Perfeito. E não dá problema. Perfeito. Acabou. Perfeito. Imagina, se eu dou uma mão, o cara cai, eu saio, o cara levanta e me nocauteia. Acabou. Ó que merda. Acabou. Ó como é que eu não fico psicológico do cara? Não, comigo não. Mano. Ó, tem uma luta antiga que o cara tá nocauteado em pé. Sheik Congo e Pat Barry. O Sheik Congo tá nocauteado, acabado. Por um momento, o Pat Barry hesitou. Congo virou a luta e nocauteou. Incrível. Você fala assim, cara, não é possível, cara. Não é possível. Que merda. Que merda, irmão. É peso pesado, brother. É um toque. Tem. No Moicano, no UFC 300 mesmo. O Moicano tomou uma mão, caiu. O cara Foi, saiu comemorando. O Moicano levantou Foi, e ganhou a luta. brother. Foi. Se aposentou agora esse maluco, eu acho. Não vi, não Foi, vi. acho que foi, parou. Depois dessa também aposentava. Ele tá com a cabeça, tá mal de cabeça, tá mal de Fica, cabeça. mas você fala, cara, eu tinha a luta na mão. E saí, velho. Perdi. Não, Que não merda. tem essa, não tem. Aí teve uma moça que veio reclamar comigo, não fale isso, que MMA é uma simulação de homicídio assistido.
Falei, tá bom, então, porra, assiste o Pride e depois me fala. Porque era pisão na cabeça, pior. tiro de meta, se não for... Não sei o que eu que não é. sei o que que é, bicho. Tem alguma outra coisa assim? Não conheço. Tipo Porque assim, ó, Chicão, vamos lá. Vanderlei Silva no ápice, ok? Puro suco da banana ouro. Um tiro de meta. Quando ele tá dando com tudo. Ele não quer saber o que vai acontecer com o cara. E não é porque ele é um homicida. É porque é a natureza do esporte. Não, deixa eu dar esse tiro de meta um pouco mais lento porque pode machucar a cara do Sakuraba. Ninguém pensa Ninguém nisso. pensa nisso. A pessoa fala, eu vou dar com tudo que eu tenho. Vai acabar irmão. Frapo. É igual eu falo, melhor a mãe dele chorar que a minha. Porra. Lá dentro é isso, pô. Segurou a cabeça do cara e deu aquela cotovelada e falou, não, deixa eu dar devagar porque pode pegar na têmpora e pode matar. Tu pensou nisso? pensa. Porra nenhuma. Imagina, eu fiquei puto que eu errei, que era o que pegou o antebraço, não pegou o cotovelo. Então, brother. Imagina se pega o cotovelo. Imagina se pega o cotovelo. Imagina se pega... Pode acontecer qualquer coisa. E aí a pessoa fala, não, mas tem o fair play. Tem o fair play ao final da luta. Porque sempre sai da luta, se cumprimenta. Acabou, irmão. Porque não é nada pessoal. Não é nada Exatamente. Pessoal. Antes da luta, eu cumprimentei o Tafa, a gente Isso. tentou trocar uma ideia ali, só que o meu inglês é horrível, né? A gente tentou trocar uma ideia ali, depois eu não encontrei com ele, mas todos os caras, antes eu cumprimento e tal, depois também cumprimento. Independentemente, como eu já lutei no boxe, já perdi no boxe, então... depois, mesmo com a derrota, eu troquei ideia com o cara, porque não é pessoal, velho. Sim. Tô lá, é trabalho. Sim. Eu vejo isso muito como trabalho. Tô lá fazer o trabalho e acabou. E, porra, Vitor Belfort deixou o Bisping cego, deu aquele chutão na cara dele. Você acha que ele pensou, deixa eu chutar mais devagar, que pode machucar? Não tem essa. Não tem essa. Só foi lá e fez, tá ligado? Acontece. E repito, você ser bom lutador de boxe, ser bom lutador de kickboxing, ser bom lutador de jiu-jitsu não te faz um bom lutador de MMA. Ali é diferente, é outra foda. coisa. É outra parada, irmão. Tem um amigo meu que fala que o lutador de MMA é igual um pato. Você já vê, é a mesma coisa. Mas é a mesma coisa. Mesma coisinha, pô. Tá ligado? Cara, você tocou nesse ponto, eu acho interessante. Muita gente discorda que os russos sejam os melhores. Eu acho que os brasileiros são os melhores. Sem dúvida. Mas na sequência são os russos, não são os norte-americanos. Eu vou te explicar por quê. Se eu não me engano, tem um pouco mais de 20 russos no UFC todo. Entre russo e georgiano. E olha quantos já são campeões ou top 5. Você fala em questão de proporção. Proporção é Sim, absurda. Eles têm o quê? São 3 campeões, 4 campeões? Porra, entre russo e georgiano, porrada de campeão, top 5. Uma porrada de cara que quase não aparece, mas se você for olhar, tem o Evloev, tem o próprio Imavov, tem mais não sei quem. Você vai olhando, você vai falando, caralho, bicho. E eu acho que o fato de ter, por exemplo, o sambo na cultura desses caras, inclusive dos daguestaneses, porra, deve Ajuda cortar um bastante. caminho absurdo. Combate sambo é soco na cara, cabeçada desde novinho. Aquele capacetinho, os caras estão saindo na porrada. É como se fosse um MMA. MMA amador. Né, Competindo cara? desde novo, e isso faz muita diferença. Faz uma diferença E a do forma caralho. que eles são criados também influencia muito. Porque eles são muito disciplinados. Extremamente disciplinados. Mas, tipo assim, eu Religião acho- e luta, só. isso. Só fazem Acabou. isso. Acabou, não tem outra coisa. Não tem Mas, outra tipo coisa. ao meu ver, o Brasil ainda está historicamente muito à frente, mas hoje eles estão dando muito trabalho. Estão dando muito trabalho, né, cara? Tanto que acho que foi por isso que eu ainda tinha falado que seria 2 caras que eu queria lutar. Tinha um cara que eu queria lutar, que era o Gaziev, que é um russo. Sim. Eu falei, vou bater nele só pra mostrar que daí o Brasil ainda tem que, né? O Brasil tá aqui, respeitar o tem que brasileiro. respeitar. Porque, pô, temos muitos campeões, muitos Tem, campeões. cara. Entendeu? Historicamente, o Brasil é um... É um dos que mais tem, é o segundo que mais tem. Sim. Entendeu? Então, tipo, Sim. e só perde pros americanos porque, né? É deles. gente pra caralho, deles, meu irmão, é entendeu? deles, sim. Mas bota em proporção. Mas entendeu que na proporção, hoje, os russos estão dando muito trabalho, cara. Sim, Eu acho Eles assustador, estão cara. fazendo um trabalho diferente. Às vezes não tem nenhum jogo tão bonito de se ver, mas é Nem um efetivo. pouco, brother. É pra ganhar efetivo. só. É um jogo chato, que é enrolando muitas vezes, mas é efetivo. Tá Sim, ganhando a luta. sim. Então os caras estão lutando com o livro de regra debaixo do braço. Você vê Poatan e Ankalaev na revanche uma luta muito diferente da primeira ou pode acontecer a mesma coisa novamente? Cara, eu me surpreendi um pouco com aquela luta. É. Eu achei que o Poatan ia se soltar um pouco mais, mas eu ainda acho que foi uma luta muito estranha. É. Porque assim, o Poatan, o único round que ele não conectou mais golpes foi no segundo round. Defendeu todas as quedas do Ankalaev. Sim. Mesmo assim, perdeu a luta. É. Eu não tô falando que ele deveria ter ganhado ou ter perdido, mas olhando os dados assim, você fala, pô, mano, o cara teve mais golpes conectados, defendeu todas as quedas. Deu uma queda que ainda não foi contabilizada. Foi após o E, gongo. tipo, mesmo assim perdeu, eu achei um pouco estranho. Mas eu acredito que numa próxima luta, se o Poatan manter com sede, com fome, ele vai vencer. Sim.
entende? Mas o Ankalaev foi um cara duro. É duro. Que impôs o ritmo dele. No primeiro round me surpreendeu, o Ankalaev botou um ritmo muito grande. Por mais que o portão do primeiro round não seja aquele animal, ele é mais cadenciado e tudo mais. Parece que ele vai se crescendo ao decorrer da luta. Sim. Mas eu senti ele um pouco diferente naquela luta, Sim. mas acho que numa próxima... Menos agressivo, né? Também. Talvez ele estava muito preocupado em defender as quedas. Verdade. Então, tipo assim, ele conseguiu defender, mas não conseguiu ter muita efetividade na trocação. Sim. Mas também não sei como é que foi o corte de peso dele, se ele recuperou bem, se ele estava doente, estava com a mão quebrada, assim como foi falado, não tenho como dizer. Mas ele realmente estava um pouco diferente naquela luta, estava diferente do habitual. Mas acredito que numa próxima luta será diferente. O vencedor será diferente. Chicão, você vê a diferença muito abissal entre os demais eventos de MMA e o UFC em termos de nível dos caras, assim? Dos caras ou do evento em si? Não, dos caras. Dos caras, sim. É. Ali é Copa do Mundo, os melhores estão lá. Não tem caô, né? Tem. Tanto que o Kaya Sakura foi contratado, era campeão de uma organização, tava amassando todo mundo, foi lutar com o Pantoja tirou pra nada. Tirou pra nada. Verdade. Entendeu? Então, tipo, é muito diferente, cara. E já aconteceu isso de trazer campeões de outras organizações pro UFC. E o cara não render, né? Render, pô. Não foi o primeiro, não foi o segundo, não foi o terceiro. Acontece. É um nível diferente, entendeu? E, tipo, a pressão de estar lá dentro é muito grande. É tudo muito diferente. É realmente. Você acha que o Patrício sentiu pressão, Pitbull? Cara, eu não sei dizer se ele sentiu ou se foi também por conta da idade, que ele é um cara um pouco mais velho. 38. Acaba pesando um pouco Pesa a idade. muito, porra. Mas... Ainda mais naquele peso, que exige muito giro. Muito. Então, tipo assim, pra mim ele é um dos melhores que tem. Só que, tipo assim, talvez seja por ser uma luta de 3 rounds. Talvez se continuasse, ele também foi um estreia. Então, no estresse você não pode esperar muito de uma pessoa. Primeira vez na organização. Tudo é muito novo. Mas, putz, tem muitas lutas de MMA, é um ambiente novo para ele ali naquela organização. Então, talvez isso tenha pesado. Mas acho que numa próxima luta ele... E também o cara que ele lutou era um cara duro pra caramba. Duro e longo, né, brother? Perna comprida, chuta muito maior bem. que ele, velho. Muito maior. Entendeu? Então, tipo assim, as pessoas falam, ele já foi o tempo dele, mas tem que ver com quem ele lutou também. Tem que ver com quem ele lutou, irmão. Concordo com você. Foi mérito do cara, não foi demérito do Pitbull. Não, foi mérito do cara. E tem luta... E tem jogo que faz a luta, casa, né, meu irmão? Tem jogo que não casa. Que não casa, que não tem pra onde correr, brother. Então, é porque, tipo assim, querendo ou não, as pessoas só querem ver resultados. Se venceu é bom, se perdeu é ruim. Se venceu é bom, se perdeu é ruim. Eu falo isso, mas tem brasileiro que não gosta. O brasileiro gosta de campeão, velho. Verdade, verdade. A maioria não gosta. Acho que o Jean tinha comentado alguma coisa sobre isso. Acho que foi na G-Fight, não lembro. E aí eu comentei e falei, mano, tá certo, o brasileiro não gosta. Aí um cara botou o brasileiro não gosta de lutadores, gosta de campeões. Aí o Pantoja botou embaixo, às vezes nem de campeões. Eu achei isso do caralho. Eu ainda printei pra mostrar. Eu falei, caralho, o Pantoja botou. Ele é foda. E não tá errado, velho. Não tá errado, tá cara. Tipo, é complicado. E quando você vence, igual eu já vi gente falando, o Anderson é ruim. Só que, mano, porra! Cara, na época dele, bateu Eu já vi gente falar isso também, cara. Mas isso é uma injustiça, porque o cara vai comparar o MMA de 15 anos atrás com Na época dele, ele foi o melhor que tinha, pô. Entendeu? O José Aldo, ele falou, o José Aldo foi ruim porque perdeu o McGregor. Não. Caralho, irmão. Se ele foi ruim, imagina. Caralho, a galera não tem noção, cara. Então, ele esses dias tava fazendo. Foi num programa e tal, e ele tava botando, foi montar o lutador perfeito. Aí botou defesa de queda, seria a dele. Porra, é perfeita, irmão. Entendeu? Só que os caras botou a defesa de queda dele. Quem é ele? Quem é ele? Porra. Ele é o cara que defendeu todas as quedas do Merab de Valishvili. Todas, tá ligado? E aí? Caralho, meu. Aí você vai falar um cara desse, mano, é porque o brasileiro é muito do momento. Se é campeão, é bom. Se não é. E tipo assim, aquela luta contra o McGregor, mano. Aconteceu. Talvez se lutasse de novo, não ia acontecer nem fudendo. Verdade. Mas naquele momento ali. Sim. Mas eu preciso te confessar que o Conor, até aquele momento, eu o subestimava. Ah, acredito. Eu falava, esse cara não vai bater o Aldo nunca. É porque o Aldo vinha se mostrando como um campeão muito grande. Absoluto. 10 anos, 10 anos, ninguém parava ele. E ele batia em todo mundo, fazia parecer fácil. E o Conor era um fanfarrão e tal, metia Bruce Lee style e tal. Um estilo, tipo, você não via no MMA antigamente. Você não via, porra. Então ele revolucionou nesse sentido. Sim. E falando pra caralho. Mano, esse cara, tanto que ele tava falando, ele vai se ferrar. Sim. Mas não, ele mostra ele no momento dos anos da luta fazendo o mesmo movimento. Não tem como falar que foi. Tem gente que fala, foi sorte. Sorte foi nunca. O cara trabalhou. Eu falo, sorte é quando, tipo assim, o cara nunca treinou na vida. E aquilo cai no colo dele.
E aí o cara nunca pegou pegou um cara, o dono da esquina do bar, pegou, botou pra lutar, um cara que já treinava, botou uma mão, um cara que já treinava caiu. Isso é sorte. Mas se o cara treina, não tem como falar que é sorte. Não, Mystic Mac era bizarro. Logo depois do Aldo, ele deu um show contra o Ed Álvares ali, eu falei, esquece, o cara é Eu diferente. fiquei puto que não deu uma revanche, hein? Nossa, Contra o Aldo? Contra o Aldo. Ah, sim. Porque, pô, o cara 10 anos sendo campeão, mesmo se não dá revanche. Merecia. Mas talvez se fizesse isso, atrapalharia os planos do próprio UFC. Também, de fazer também, do cara pode ser. o maior vendedor de pay-per-view do planeta, que virou. Convenhamos, realmente foi o certo. Porque ele realmente se tornou... O cara mudou o patamar do MMA. Por muito tempo, ele foi dono dos 4 mais vendidos, pay-per-view mais vendido da história. Sim. Ó, não há... Você pode não gostar do Conor, mas se você gosta de MMA, você deve algo a ele. O cara revolucionou a porra Muita gente toda. quis começar a acompanhar MMA por conta disso. Porque ele foi sinistro. E ele sabia dar show nas lutas. Sabia. Sabia, Tá cara. ligado? Ganhando ou perdendo a luta, ele dava show. Era um cara diferente, um cara diferenciado. Muito diferente. Se perdeu no meio do personagem, mas dentro do octógono... É tipo assim, no pessoal dele eu não posso falar nada, mas dentro problema do dele. octógono... O que ele faz fora do octógono, irmão, eu não tô nem aí. Ele que resolve os problemas Ele que dele. resolve a vida assim dele. como né? qualquer outro. Mas dentro do octógono, mano, o cara foi um monstro. Quem é o maior lutador de todos os tempos, na sua opinião? John Jones. É, né, cara? Não tem conversa. Não tem como. Porra, é Não aquela, tem bicho. como. Cara, é surreal, mano. Surreal. E eu acho engraçado que, tipo assim, ele é da divisão de baixo e tem a mesma envergadura que a minha. Por isso que ele é tão surreal. Porque no 9-3 ele tem uma envergadura muito grande. Então, mas aí a gente pega Stefan Struve, Sim. que era um lixo, e tinha Gigante, mais bem envergadura que John Jones, eu Mas acho. aí é que tá. Desculpa, era um lixo não, o cara botou a cara. Mas, porra, era ruim pro nível do É UFC. porque, tipo assim, parar pra pensar. Normalmente o cara, quando é muito grande, ele não consegue. É desengonçado, né? É natural. E ele era um cara maior que eu, pô. Ele tinha, acho que é 2,10, 2,14. Sim, o bicho era muito alto. Entendeu? Então, tipo assim, isso atrapalha. A gente fala assim, Chicão, você dá sorte porque você é muito grande. Eu falei, bom, se fosse assim, o Struve era pra ser campeão. Struve era pra ser campeão. Dominante. Exatamente. Então, tipo assim, não é... E eu ainda falo, se fosse o tamanho, não tinha basquete, não tinha vôlei. Tava todo mundo na luta, cara. Verdade. Entendeu? Verdade. Giant Silva, uma caricatura do Pride, porra. Entendeu? Então, tipo assim, é você saber trabalhar. Você trabalhar bastante e saber... Tipo, acho que como eu comecei muito cedo na arte marcial, eu acho que eu consegui ter uma desenvoltura muito grande. Consciência corporal, né? Então, e isso pesou bastante. Talvez se eu fosse começar, sei lá, com 15 anos, eu não ia conseguir lidar tão bem. Mas como eu comecei tão novo, começa tranquilo. Mas todo mundo faz... Porque isso é grande, é por isso. Caralho, no contender que eu lutei, acho que foi uma semana antes, o cara tinha uma diferença de envergadura de 15 centímetros de um pro outro. Mas quando o cara tinha envergadura maior, eu jogava o jab e era conectado com outro jab por cima. Porra, a diferença de 15 centímetros, você tá conectado, o cara não sabe usar a envergadura. Não sabia usar a envergadura. Se você não sabe usar, mano, não adianta de nada ter uma envergadura muito grande. Não adianta. É saber usar. O mais impressionante é que John Jones não treinava muito MMA quando chegou no UFC. Aquela luta dele que espantou todo mundo, que foi a luta dele contra o Stefan Bonner, cara, ele ali treinava todo errado, ele mesmo admite. Ele fazia... Porque antigamente também era diferente. Bem diferente. Você não tinha... Porque hoje o MMA, pô, você tem muita informação. Você tem informação sobre todo mundo. Então, para você aprender, ver acertos e erros das pessoas, aprender com o erro dos outros, é muito mais fácil. Antes, você vinha fazer o que tinha, dava na telha. Entendeu? Então, tem essa diferençazinha. Mas como é que o bicho se desenvolveu daquela forma, cara? Pra mim é assustador, cara. Acho que ele nasceu para isso. Né? Ele nasceu e trabalhou para isso. Porque ele também treinava bastante. Depois de um tempo, ele, porra. Ele pegou as maiores estrelas e, tipo, tirou pra nada. O que ele fez com o Shogun, velho. Pô, sou fã do Shogun, mas. Meu Deus. Entendeu? Primeira vez que eu vi o cara, ó. Bater pra não apanhar mais. Shootboxing. Porra, e os caras que gostam de sair na mão. Gostam de sair na mão. Mas mesmo assim, o John Jones tirou pra nada. É um cara que é surreal. E os outros dois irmãos dele são astros da NFL, né? Sim. Tanto que o pai dele queria que ele também fosse jogador de basquete. Isso. Ele foi o único que não passou na peneira. E aí, mas era porque ele era pra ser do MMA. Era pra ser do MMA, né, cara? E a estrutura dele só tem quina, era pra ser. Ele é um 9-3 quina, nato. né, cara? Primeiro é um 9-3 nato. Não é um peso pesado, mas não é um peso a idade pesado. também chegou e corte de peso ia ser um problema. Mas... E também, querendo ou não, de uns pesos pesados não tem a mesma mobilidade que ele tem. Sim.
Igual que ele fez com o Gane, botou o Gane pra baixo, tipo, Pegou. finalizou como se fosse uma criança. Literalmente como se fosse uma criança. Caralho, verdade. Guilhotina. E o ali. Gane é um monstro, o Gane é muito bom. Tem um jogo de. Acho que dos pesos pesados é uns que melhor tem um jogo de perna, ele trabalha muito bem o footwork dele. Pô, controla irmão, ele bem a deu um distância, atraso no Enganu em pé. Entendeu? Falando que a luta foi por decisão. Sim. Entendeu? Enganou, E virou irmão. wrestler. É, botando né? ele pra baixo. Porra. E, pô, enganou, ainda botou alguém pra baixo, é porque é um Que problema. o bicho pegou em cima, Entendeu? né, cara? Então, talvez o Gane não tenha uma pressão muito grande nas mãos. Mas ele sempre vai machucando, conectando, saindo, Sim. toca, sai, não é tocado. Isso pesa bastante. Cyril Mas Gane e Alex Poatan nos pesados. Como é que você acha que seria essa luta? Eu acho que o Poatan. É. Agora sim, tem que tomar cuidado, porque tipo, talvez eu acho que o Gane tenha um poder de nocaute para nocautear o Poatan. Entendi. O Poatan tem um poder de nocaute absurdo. É fato. É. Então, assim. Lindo. Então, tipo assim. Se o Poatan conseguir e crescer, porque é sempre assim, sempre vai crescendo na luta. Ele vai encurralar o Gane. o Gane e vai nocautear. Principalmente aquele chute na panturrilha, ele vai tirar a mobilidade do Gane e aí ele vai arranjar pra cabeça. Então, acho que o Poatan é grande pra caramba, velho. É, 1,94, né? É, então, tipo, ele é um cara grande e tem uma mão muito pesada. Sim. E o Gane não é tão pesado, acho que ele tem 110, 111 ali, que ele é muito forte. Então, ele já não sobe muito o peso. Então, a diferença de peso dos dois não é tão grande. Eu acho que é uma boa luta pro Poatan. Você pesa quanto em off, ó? É porque, tipo assim, eu tento sempre manter na categoria. Mas agora eu tô com 125, mais ou menos. Tô um pouquinho mais acima. Mas Você vou me- descer Você pra me falou que bebe 7 litros de água todo dia, brother. 7 litros de água. É porque, tipo assim, como eu tô sempre treinando muito, eu acabo perdendo muito líquido. Caralho. Então, para não ter nenhum problema, eu tenho que beber bastante água. Aí são 4.500 calorias por dia também. É comida 4.500 pra- calorias pra se comida manter pra na caramba. categoria? Pra se manter. Puta que pariu, 4.000. Meu Deus, brother. Pode comer de tudo, se você quiser. Não tem É porque, tipo conversa. assim, os pessoas não é muito acostumado a fazer muitos treinos no dia, mas eu faço 2, 3. Todo dia. 2, 3. O único dia que eu não faço, só faço um treino é no sábado. Porque é dia de sparring, eu faço só um treino. Mas hoje é tudo 2, 3 treinos. De grappling, manopla, preparação, tudo isso. Então, eu exijo muito do meu corpo. Então, eu tenho que comer, porque senão eu vou ficar seco, magrelo. Então, eu preciso comer para me manter bem na divisão. Caralho, brother. É, comida pra caralho. Ixi, o que eu gasto com comida não tá escrito. A única coisa, eu não posso ficar com fome. Porque, porra... Oxe, é a coisa que tem, tá maluco? Porra, mas você luta hidratado e bem alimentado, né? Não tem conversa. Então, na semana de luta, nós tá treinando bem pra caramba. Faz 2 treinos no dia na semana de luta, tranquilo. É, ó, Mantenho vou te bem. falar. Pô, já acompanho luta há um bom tempo e converso há um bom tempo com vários lutadores. A galera fala que sofre na semana da luta porque é a semana do corte de peso e, porra, o cara tem que comer arroz e frango e se manter treinando. É foda. É. Aí a gente vê que o Ilia Topuria subiu para a categoria até 70 quilos e a galera fala, não, mas ele é pequeno, irmão. O cara vai estar muito mais bem hidratado e alimentado do que todo mundo da Pô, e categoria. falando nisso, eu tava lá na Austrália, tava o Topuria, os dois irmãos Topuria, né? Irmão, eu esqueci o nome do irmão do Ilia. É, eu também não lembro Não o vou nome do irmão lembrar. dele. Mas, irmão, ele tava treinando ali um dia antes da pesagem, como se fosse um treino da vida, velho. É, os caras são Eu falei, foda, caramba, irmão. mano. O cara perdendo peso, tá treinando desse jeito, mas por isso que ele performou tão bem Sim. também. Que também deve ter o peso também, pô, sou irmão do Ilia. Claro que pesa. Isso pesa. E o irmão lá sentado assim, olhando o irmão treinar, e ele, mano, fazendo treino que, ixi, pra eu fazer. O que tu acha dele na categoria até 70, cara? O Ilia? É. Vai dar trabalho pra caramba. Também Cara, acho. tem um boxe muito Boxe muito, alinhado demais, muito né, cara? Bom de wrestling pra caramba, Sim. bota pra baixo. Sim. É um cara perigoso, véio, muito perigoso. Não duvido que vire campeão. Hein? Não duvido, velho. Só que o Wilson tá dando uma, né? Correndo um pouquinho dele, porque é um cara perigoso, um cara muito perigoso. E ele sabe disso. Sim, sim. Mas, cara, eu acho que ele tem grande potencial de se tornar campeão. Sim. Eu acho. Seria uma boa luta ele casar, eu queria ver ele lutando contra o Pimblett, velho. Eu queria, Porra, velho. Eu matariam, queria. velho. Exatamente. Que isso, eu irmão? gosto do Pimblett, mas eu queria ver essa luta. Porque o cara tava desafiando o Charles e tudo. Mano, vamos ver, bota o bote do puro, só pra ver uma graça. Pra mim, posso estar errado, o Paddy Pimblett é um produto europeu, não é um grande lutador. Eu acho que ele pegou os caras no momento certo. Maravilha pra ele, melhor estrada que poderia O Ferguson, um monstro, era um monstro. Pô, mas era, cara, agora não dá uma mais. sequência de irmão. 7 derrotas, isso pesa. Porra, Entendeu? Michael Chandler tem o QI de um ornitorrinco. Você fala, pô, não é possível. É, fica difícil. Porra!
Mas acho que igual eu tava falando do Charles, eu acho que tanto na trocação quanto na parte de grappling, não dá. Charles não e dá. Pimblett? Não dá. Que não dá isso, pro Pimblett. irmão? Que ele tava desafiando o Ele Charles. mata o pé de Pimblett, bicho. Entende? E o Charles é um cara duro pra caramba. Porra, tá doido, bro. Entendeu? O Charles, ele tem... É um cara que tem um QI muito alto, um Sim. cara que sabe lutar. Sim. Então, pro Pimblett vai... Acho que o 70 é a categoria mais difícil que tem, velho. Você pega ali o top 10, Sim, sim. não tem problema, velho. Sim, só tem Só tem problema. problema. Só tem problema. Não tem um cara bobo Tirando ali, o velho. Chandler, que eu não sei o que acontece no meio da Mas ele luta. caiu pra 11º depois dessa luta, não foi não? Porra, Acho que espero, foi. brother. Acho que Espero. ele Porque caiu o cara pra ali como 11º. sétimo da categoria, você falava, por quê? Cara, ó, vou te falar. Vendo o evento lá de perto, ele deu-lhe um murro na cara do Pimblett que eu falei, do nada ele começa a esfregar o cara no chão. Você fala, ué, Ele tinha como vencer a luta, só que ele teve escolhas erradas. porra, aí do nada ele mete um Marcolha, mano, queria jogar o cara pra fora do octógono, você fala, por que ele tá levantando o cara? Bem menor que o Pimblett. Porra, aí você fala, Pra o quê? que se passa, bicho? Se desgastando pra caramba. Pra caralho, meu puxando irmão. o Pimblett. Falando, mano, tá se desgastando à toa, Por velho. que, brother? Então ele teve escolhas ruins. Ele poderia vencer aquela luta. E se ele vence, ele é capaz de até disputar o título logo Já também. pensou, cara? Mas eu acho que agora o circo fechou pro Pimblett. Não tem mais um cara tranquilo pra ele. Não tem, mano. Porque agora Agora é a hora talvez da verdade, né? só tem cara duro, velho. Não tem um cara tipo, mas... Não, mano. Se ele, sei lá, acho que o Dan Hooker, o 8º, mesmo assim é um cara duro pra caramba. Duro. Aí vem o Gate. O Gate monstruoso. Esquece. Charles, o Ilia que não tá no ranking, mas né, é o Topuria. Então, tipo, vem o Charles, vem o Poirier. Imagina pegar o Poirier. Armand. Você imagina ele com o Saruki. Não dá, pô. Então agora, vamos ver se... Tipo assim, posso estar errado e ele fazer acontecer. Eu Pode acho ser. difícil. Mas é uma categoria muito difícil, pô. Muito É uma difícil. categoria extremamente difícil. Fora o campeão, que pra mim é um cara mais difícil de bater ali. Brabo, Porque né, cara? Ele acho que ele supera o Khabib em algumas coisas. Então, tipo assim, o nível de strike dele é bem superior ao Muito do Khabib. superior, não dá pra comparar. E, tipo assim, o nível de grappling não é tão diferente dos dois. Eu acho que o Islam muito efetivo no jogo dele. Eu acho o Isla muito mais técnico e o Khabib tinha mais pressão, né? Sim, tinha uma pressão diferente. A pressão do Khabib era surreal. 5 minutos fazendo aquela porra durante 5 rounds. E só que o Islam ainda tem aquela coisa de, pô, ele não pode te nocautear. Ele tem uma mão dura. Aguenta muita porrada também, viu? Aguenta. Sim. A luta contra o Poirier mesmo, eu falei, caralho, mano. Porra, meu irmão. Dura, e o Trocou, Poirier- meu irmão. Mano, nossa, eu fico com uma pena do Poirier, mano. Porque as 3 lutas que ele fez pra disputar o título foi um jogo que não casava bem pra ele. velho. É o rei sem coroa. É. Porque Khabib, Charles e Islam. Verdade, brother. Porra, 3 grapplers de alto nível, velho. E ele merecia, né, cara? Merecia. É um cara que tem mais de 30 lutas. O cara é absurdo. Sim. Tem, ali fez guerra. Cada luta dele ele perdeu uns 5 anos de vida. Fácil. O bicho já foi nocauteado A luta nos dele- penas e nos leves, irmão. Mas aquela luta que ele fez com o Dan Hooker. Mano, quando você vê. Mano, pressão de cada soco. Você viu essa porra, meu irmão? Mano, surreal. Foi na pandemia que Foi eles na pandemia, lutaram? foi na Você viu o pandemia. barulho das porradas sem Mano, a plateia, surreal. sem nada? É nesse momento que eu falo, mano. E um eu chamava escolhi o minha outro vida. pra se Hã? matar, né? Chega aí. Toma porrada. Você fala, mano, você para pra assistir uma luta dessa. Pra uma pessoa que nunca viu luta, você bota uma luta dessa. Ah, mano, o isso é cara mentira. pira. O cara Não, isso é pira. mentira. Sim. Olha o barulho, sim, mano, de sim. cada mão entrando. Imagina sentir aquela porra. Ó, essa luta você trouxe muito bem trazido pro assunto como uma luta que espanta e Justin Gaethje versus Tony Ferguson. Cara, irmão. foi uma guerrazinha Mesma também. época. Foi uma guerra. E o Ferguson, assim, o Ferguson ele vai pra guerra mesmo. E não Eu tá acho que nem no pra meio nada, daquela não. luta ele começou a delirar. Olhar pro alto, apontar. E ele é maluco, velho. Acho que o estilo de jogo dele é um estilo muito difícil porque é doido. Você não sabe o que vem. Do nada o Gates pegava na perna dele, jogava uma cambalhota, você fala, mano, é circo, ué? Oxi, vai sair das posições. É isso que é foda, sair da posição. Porque você não espera, velho. Você não espera essa parada, tá ligado? Então, é foda. Caralho, Essa meu luta irmão. foi da hora. Do caralho. Eu gostava muito do Ferguson. Eu achava Você gostava? Eu gostava, mano. Sim. Pô, fazia guerra. Porque, tipo assim, era um cara que ia pra fazer guerra. É igual o Nate Dias. Ia pra fazer guerra, mano. Sim. Não tava, ele não Tava tava nem aí. Pô, Estratégia, não é porra vencer. nenhuma. Ele queria fazer guerra. Queria fazer era guerra. showman, gostava de dar show. Então, todo mundo queria parar pra assistir. Rafael dos Anjos uma vez me falou assim, ó, cara, lutar com o Ferguson é ruim porque ele te bate com tudo que tem. Tá nem aí se você vai segurar Vou ele, dar uma cabeçada, ele vai dar uma ele cabeçada. vai largar a cabeçada. E não tá nem aí, pô. E tipo assim, e é quina também, né? Onde você bate, você se Sim, machuca. todo ainda. pontudo, esquisito pra caralho. E você tá batendo o cara caminhando pra frente. Que é um cara difícil. Tem muita Então, vontade. mas esses caras
encurtam a carreira, né, Porra, irmão? muito. Tipo assim, eu acho da hora de assistir. Eu não faria. Perder 5 anos de vida a cada luta, pô. Eu acho que o Maluco. Gate vai ficar tantando num dado Logo, momento logo. da vida dele. De verdade. E lamentavelmente. pancada, pô, muita o pancada. cara é uma máquina de highlight, apanhando e batendo. Até o apelido dele é highlight. Né, meu irmão? Você Entendeu? fala, porra, meu irmão, quer fazer um highlight foda pra botar no Instagram? Procura uma luta do Justin Gate que... Qualquer luta dele. Qualquer luta dele, bons momentos. irmão. Né? Essa luta do Bicho, Ziev teve bons momentos. Cara, Toda, velho. poucas lutas ele não mete a dança da galinha. Vencendo ou perdendo, você fala, caralho, brother. Justamente porque essa divisão tem muito cara duro, velho. Os caras que você vê lutando, você fala, caralho, mano, o cara você bate, o cara continua de pé, caminhando pra frente. Os caras são uns animal. Sim. Literalmente uns animal, muita vontade. Velho. Muita Eu acho bonito vontade. ver o 70 lutando. Eu também. Acho divertido. Acho que a divisão que mais me diverte lutando é os 70 quilos. Quantas lutas você acha que é necessário fazer por ano pra você se manter bem na categoria, Chicão? Você? Eu? Cara, eu acho entre as mais tranquilo, porque não tem corte de peso. Então já é um fator muito bom. Então o meu corpo não vai se desgastar. Mas eu gostaria de fazer pelo menos 2, 3 lutas. Acho que Bom, né? Acho bom. Não quero ficar muito Porra, tempo se sem tu meter lutar. 3 lutas no pesado no ano, é o que você falou, até o final do ano que vem você tá na... Porque, tipo assim, ano passado eu fiz 3 lutas. Eram pra ser 4 lutas, mas eu só consegui fazer 3 porque a última eu me lesionei. É só que aí que tá, o peso pesado se machuca muito É treinando. verdade. Porque, pô, é muito peso. Entendeu? Então, tipo assim, quando você treina muito, se desgasta muito. Então, pra você se lesionar é muito mais fácil. Muito mais fácil. Então é isso. Então, igual quando eu me lesionei da última vez, teve muita gente falando, tá correndo de luta. Bom, eu vou correr, caralho. Como é que vai correr, pô? Entendeu? Louco pra estrear. Chorou louco pra chegar fazer... aqui, porra? Nossa, imagina. Aí E a galera falou isso? Tá correndo de luta? E aí, quando saiu a luta contra o Tafa, a gente botou nos comentários. Vê se não vai correr dessa luta, hein? Que isso, brother? Eu olho e começo a rir, velho. É maluco. É retardado, maluco. De onde os caras tiram essa porra, bicho? Entendeu? Aí fui lá no nocauteei e ninguém fala nada, né? Aí esse volta Guerra pro Gama não esgoto. fala nada, né? Mas, tipo assim, aí ano passado eu fiz 3, essa eu fiz a primeira no início do ano, vou fazer essa agora no mês 6. Mês 7? É 7. Dá pra fazer mais um ainda esse ano. Dá. Saindo bem dessa luta, dá pra fazer mais um 12 de ainda. julho, pô. Até dezembro Dá tem pra fazer outra chão. luta. Entendeu? E, porra, do caralho, imagina. caralho. Primeiro ano eu já vai ter 3 lutas. No primeiro ano já meteu um main event. Porra. Entendeu? Então, minha primeira luta eu fui no card numerado, fazendo um antes da disputa de título. Sim. Aí faço agora um main event, fazendo outra luta. Pro ano que vem já tá. No eu. main event você ganha algo a mais por ser o main event? Ganha. Que Ganha, irado, da hora. irmão. Então, Que irado. É divertido. brother. Fala, ei, que delícia. Nem queria. É divertido, é foda. Eu olho assim e falo, ih. Aí você pode ganhar a bolsa da vitória, main event, ainda tem a bônus. possibilidade do bônus. Rapaz! Dá pra fazer a mala, hein, meu irmão? 12 de julho, hein? Dá pra se divertir. Dá pra se divertir bastante. Falei, quero lutar mais não, hein? Valeu aí, não vou ficar tomando soco na cara de ninguém mais não. Tá falando, não quero, tô correndo de luta. pô. Falei, tomar soco pra quê? Sou louco, ué? Vou não, Que obrigadão. merda a galera fala, né, cara? Mano, Puta velho. que pariu, brother. Mas, cara, aí, pô, faz essa luta, fazer mais uma. 3 no ano. E ganhando todos por via rápida. Ou disputando com o melhor atleta do ano aí, ó. Mas ué. Pô, pelo menos Você não- ganhando o Derrick Lewis agora, irmão, aí não tem outro caminho a não ser um top 5, cara. Ele já é 9, né? Entendeu? Pô, poder me dar o Tibura também, é uma luta boa. É, né? Acho uma luta tranquila, uma luta boa pra se lutar. Você bate nele. Não menosprezando ele, mas eu Sim, acho ele um sim, cara bom pra lutar. sim, Eu acho que é o sétimo, oitavo, um abaixo, mas tipo, Porra, bom, cara. cara que tem nome, Tibura Sim, tem bastante luta sim, também, sim. vem bem ranqueado, vem de vitória. Vem de 2 vitórias, uma com Sim. o chinesinho e o brasileiro. Esqueci o nome dele agora. Foi nocauteado? Pô, meu Deus, troca ideia com ele direto, esqueci o nome dele. Qual? O Diniz, pô. Ah, O Diniz tá. veio de vitória Tá. em cima dos dois, então, tipo, é um cara que seria bom bater nele. Sim. Tem mais um brasileiro subindo agora os pesados, né? Que é o Vitor O Petrino. vai lutar com o Alchilene agora, né? É. Vamos ver como é que ele vai sair. Espero que saia bem. É. O Diniz agora também vai lutar contra o Tafa, que eu acho que é uma luta dura também, uma luta boa que casa com o jogo do Diniz. Provavelmente daqui a pouco vocês vão receber o Bochecha lá, a partir do Também. segundo semestre. E aí? Isso Bochecha é bom, um cara. Duro, hein? É duro, porra. Porra. Tá maluco? Jiu-jitsu chato, nossa. De minha vez subiu os pesados, vem John Jones, e esse veio o Potan querendo subir também. De minha vez, velho. Oxe, vou ficar na categoria de vocês, porra. Não, cara, mas isso é bom pra caramba, que vai enchendo a categoria, tem mais lutas pra rodar. E agora, porra, vai ser diferente. É, vai ser meu bom. Porque tem muitos caras ali, igual. Tem uns caras que tem muito tempo sem lutar, velho.
Tem. Igual o Tuivasa. Tem pra caramba sem lutar. pra caramba sem E o lutar. Tuivasa é o 6º, 7º? Entendeu? Então, uma coisa assim, eu acho que é o 7º. Acho que tá um acima do Tibura. Sim. Mas muito tempo sem lutar, mano. Uma categoria dos pesados com um monte de gente, porra, é muito bom pra quem tá lá pra ganhar dinheiro. E Porque todo mundo gosta de ver peso pesado sair na mão. isso que eu ia falar agora, meu irmão. Quando o público leigo olha pra um Pantoja, não imagina que ele é o assassino que é. Um leigo, um cara grande, leigo, olha pro Pantoja e fala, mas eu bato nele. Você fala, Vamos ver peso se é pesado, irmão, ninguém bota a cara. Mas isso é Porque no verdade. imaginário da população, quanto maior, mais perigoso. Exatamente. Né? Então tem aí. Todo mundo. E também, mano, vê um peso pesado caindo. Os caras Foda. gostam. Os Pô, caras quem não gosta? gostam. Nocaute é gol, irmão. É isso. Porque, tipo assim, o povo, não é. O povo não quer ver técnica. O cara não quer ver os outros matando. A verdade é essa. A verdade O peso pesado é assim: ou vai acabar rápido com o nocaute, ou a luta vai ser feia. Normalmente É verdade. assim, vai demorar 3. A única luta de peso pesado que durou 3 rounds que eu achei do caralho foi a do Gane contra o Volkov. Sim. Achei aquela luta Sim. surreal. Sim. O Gane impôs o ritmo bom, o Volkov também. O Sim. Volkov venceu a luta, mas tudo bem. É. Vamos deixar aí, pra mim e pra todo mundo. Sim. Mas foi uma luta dura, 3 rounds, mas tipo, uma luta muito Lutão. boa. De resto, velho, a luta acaba rápido, tipo, todo mundo para de assistir numa metade. Só pra gente ser justo, teve Jairzinho e Rosenstruck contra quem agora que o Jairzinho foi Foi demitido? o Plahovic. Isso, que contra o foi chata pra Blachowicz. caralho. Foi. Mas o Jairzinho é um cara duro, mano. Não Pra entendi caralho. por que ele foi demitido. Duro porque pra caralho. Das últimas 5 lutas, ele venceu 4, foi 3. Sim. Tava vindo bem, Sim. mas... Ele cara é muito duro. É um cara difícil de lutar. Ele velho. ganhou do Cigano, Jairzinho? Eu acho que sim. Ganhou. Não lembro Ganhou, exatamente, mas acho que sim. ganhou. Acho que sim. Acho que Dois nocauteou treinavam ele, juntos na American Acho Top que Team, foi. ele nocauteou. Mas foi mandado embora. Foi mandado embora. Ele veio de derrota pro Malhadinho. Sim. Foi que Sim. falou Rapidinho, merda do Malhadinho, né? o Malhadinho finalizou Botou ele. pra baixo e Já pegou. é. Mas foi um cara strike. A Teve maioria um da outro divisão. cara lá do Taekwondo também que rodou. Foi, que era quase o meu tamanho, o Robelis. Roberido Stein. Todo mundo botou uma fé do caramba dele, porque era medalhista olímpico, O cara no chão era uma mãe, recebia todo mundo de braço E aberto. engraçado, tipo assim, quando veio a primeira luta dele, eu falei com o Lucas, né, com o Mineiro, eu falei, mano, se eu entrar no UFC e pegar esse cara ali, eu vou matar ele, velho. Eu vou botar ele pra baixo, ele não vai nem ver. Fora que na trocação, ele é brigador, velho. É, Ele não é que ele tenha técnica, ele é forte. sim. A mão pega, mas de luvinha, qualquer um Chuta nocauteia, bem. Mas, tipo assim, você vê ele chutando no MMA, não dá uma contusão, não é muito contundente. Porque é muito do taekwondo. Sim. Então, tipo assim, joga umas braçadas e acaba. Cara, fizeram a maior propaganda desse cara. O UFC fez a galera olhar e falar, fudeu, enganou 2. Porque, tipo assim, o cara tem 2 metros de altura, envergadura 2,24. Caralho, uma aberração. Porra Aí nenhuma. lutou. Decepção, Mas né? você vê como é que são as organizações. Ele foi para UFC 5-0. Juntando as 5 lutas dele, não dava 30 segundos. Uma aberração. Verdade. Aí foi pro Karate Combat. Aí nas últimas 4 lutas, a que mais durou 17 segundos. Aí no UFC. Pra você ver o nível. A diferença do UFC. Dentro do UFC, ele não conseguiu fazer nada. Fez a primeira fazer luta, nada. nocauteou, aí perdeu as 2 outras. É verdade. Entendeu? Perdeu pro Austin Lane, que é um cara que, tipo assim, vem cambaleando bastante, Sim. mas... Verdade, não conseguiu bela perder pra ele. observação. irmão. A Ele brilha em diferença- todas as outras organizações, mas ali No dentro UFC não. não consegue. Porque é diferente. E tu falou dos pesos pesados se lesionarem mais. Eu tava lembrando aqui, Caim Velasquez vivia lesionado. Tom Aspinall esfarelou o joelho no meio da luta lá contra... Eu não lembro. Foi contra o Lucas Blades. Curtis Blades, Contra o Blades. exatamente. É uma Porque verdade. a lesão é pro peso pesado, porque tipo assim, a gente já tem que carregar o peso do próprio corpo. Porque o ser humano natural não é acostumado a carregar tanto peso assim. Não é natural. 120 quilos? Não é maluco? natural. E aí fora que a gente... E treinar também não é algo natural do corpo. Não é o que o corpo quer. Não. Entendeu? Mas mesmo assim, tá ali treinando, fazendo todo dia, mano, o corpo vai se desgastando. Vai Mas mesmo. a articulação vai embora muito fácil. Então, lesão vem. E eu, igual minha lesão do joelho, eu sempre tive um jogo de leve, de movimentar muito. E isso acabou me lesionando muito no jiu-jitsu. Entendeu? Então, tipo assim, é muito mais lesivo. É uma categoria que, tipo assim, às vezes você não vê muitos lutando justamente por isso, por ser muito lesivo. Se lesiona muito e acaba encurtando a carreira. É o que mais acontece, infelizmente. Verdade. Quem foi o maior peso pesado de todos os tempos, na sua opinião? Cara, eu já acho um pouco... Cara, eu gosto muito do Verdun, velho. Eu Maneiro. gostava muito do Verdun, porque é um cara que, tipo assim, mano, o jiu-jitsu dele era embaçado. Muita gente não fala muito dele. Exatamente. Mas, pô, ele fez história, velho. Ele fez história pra caramba. Fedor, Caim, O Crocó... Minotauro. O Minotauro, a luta com o Minotauro também foi foda. Foda. O Velasquez? Não.
Velasquez. Foi que ele finalizou. Nossa, Velasquez com a guilhotina, Entendeu? Tipo, Fedor com o triângulo, e aí? Minotauro com o armlock. e aí? Todos os maiores da época dele, ele finalizou, irmão. E aí, você vai falar um cara desse, um dos maiores? Caralho. Ele é monstro. O Minotauro também é um cara que sempre teve muito coração nas Sim, lutas. Minotauro era foda, teste pra cardíaco, né? Irmão? Porra. Porra. E irmão Brasil é Rock Balboa. Parecia Rock Balboa. O que mais me impressiona no Minotauro é quando ninguém fazia guarda, ele Fazia. dava omoplata. Eu falava, que porra é essa, bicho? Não, ele teve muito coração, muita Muito vontade. coração, muita vontade. né, cara? Então, tipo assim, eu não posso falar o maior, mas igual, tipo, esses caras pra mim é só. O meu Tite também. Sim. Acho que ele foi o cara que mais teve defesa de Foi, título. Foi o meu Tite. foi. 3, se eu não me engano. Três? Três ou Acho- 4. Acho que foram 4, na verdade. É porque é difícil defender nos pesados muito tempo, né, irmão? É aquilo que você tava falando, é uma mão, né, brother? Tanto que fizeram uma propaganda retada do Ngannou na primeira luta deles e tal, botando o Ngannou como novo campeão. Sim. E o meu Tite venceu. Venceu. Aí depois na Na revanche. o segunda Ngannou não venceu. teve conversa. Nossa. A Acho que o segunda Ngannou foi também é foda. um animal, hein? Ganu é diferente, né, É brother? grande, tem Já muita viu ele de vontade. perto, Chicão? Não, nunca vi, mas parece um cara muito grande também. Porra, o bicho é esquisitão, irmão. Caralho, o cara é puro. É. Hoje. Não é possível. Mas, porra, não é possível. nunca rodou, brother. É, não, sim, mas não, eu faço, acho que antes de entrar no UFC já deve tomar algumas coisinhas. Não é Cara, possível, eu não sei, o cara mal comia, irmão. É, o cara também tem isso, teve a tem porrada, atravessou o deserto, foi deportado, mandado atravessou embora de novo. 5 vezes. Dormia na rua e nego olhava e falava, que porra de dinossauro é esse? Entendeu? E ele falou, ó, lá em Camarões tem mais 10 iguais a mim. Caralho. Pô, tem umas cenas dele fazendo Irmão, lá. se tem mais 2 já é muito, mas já é mais 10. Sinistro, brother. O Mas é que Ngannou tá, não, os caras tem uma vivência muito pobre e não tem oportunidade. É. Imagina se esses caras tivessem oportunidade. Tá maluco? Tá Minha doido, vez não tem brother. oportunidade, não. Pô, vai pra oportunidade da vez dos outros. Na minha, pô. Foda, né, cara? Não, irmão. mas eu tô te entendendo mesmo, brother. Se você começa a dar... Se esses caras saíssem de um lugar onde eles tivessem como se planejar pra aparecer, ia ter muito mais gente sinistra. Sim, esse é diferente. Entendeu? É pena que o UFC faz o PA em poucos lugares. Mas Eu o acho que PA tem aqui no Estados Brasil? Unidos... Porra, Imagina. ia mudar a Isso configuração é da surreal. parada. Porque só tem na China, México e China, México e Estados São os Unidos, três. só. Mas aqui no Brasil, porra, Cara, como não tem um PA em São Paulo, brother? imagina. Eu acho que o local onde deveria ter seria no São Paulo. Não, nem no Rio, São Paulo. Não, São Paulo, irmão. Todo mundo Caralho, vem tu pra cá. imagina. Com regras claras e Sim, tal. mesmas regras. Mesmas Mesmas Eu acho regras que dos deveria Estados manter Unidos. as regras. E acho que só na China tem dormitório. Na China tem dormitório. Ah, é? Caramba. Em Las Vegas não tem. No México eu não tenho muita informação, mas na China tem. Acho que foi o mascote que queria lutar na China e tal. É bom que já tinha lá, dava pra treinar mais tranquilo. Que irado, bro. Mas imagina aqui no Brasil. Porra. Mano, 2 octógonos, um tatame, 2 tatames gigantes, fisioterapia, crioterapia, tudo, sauna. tudo. Puta que... É muito melhor pra treinar. Muito melhor, Porque cara. você não precisa mais se preocupar em manter a equipe ali. Você tem um local ali pra você fazer um camp excelente. E outra, Alimentação, tudo. intercâmbio, você vai ver outros atletas lá, treinando. volta e meia vai treinar junto com os caras. Porque os caras vão querer vir aqui pro Brasil Sim. para conhecer os juízes brasileiros, vão ter mais oportunidade, entendeu? Então acho que seria muito viável fazer um Seria, PA aqui irmão. no Brasil. Seria, Espero brother. que faça. Seria. Tá aí, minha próxima pergunta quando eu for no UFC, na coletiva de imprensa que o Dana White tiver, perguntar. Porque já fiquei sabendo que, tipo assim, tão querendo fazer, só que né, tem um tempo que eu tô ouvindo isso. Querer, todo mundo quer. Agora fazer porra, acontecer, é foda, que é um né? problema. Seria muito bom se acontecesse. Pô, isso é incrível, mano. Imagina. E abrir muitas portas. Muitas portas. Meu irmão, espero te encontrar após sua luta pra gente falar sobre ela, sobre como foi sua vitória. Amém. Acredito nela. E, pô, seu fã e torcedor, desde já e por um bom tempo. Obrigado por ter vindo aqui, meu irmão. Eu que agradeço, mano. Vamos Valeu, falar muito Chicão. sobre vitórias aqui, você vai ver. Thalisson Teixeira, o Chicão, aqui no Connect Cast, galera. Os.